MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz. Rádio CBN Campinas. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, CSA. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 3 minutinhos, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol CBN, começando mais uma jornada esportiva. Daqui a pouquinho, às 9:30 da noite, a bola rola no estádio Moisés Lucarelli. É o penúltimo jogo da Macaca em seus domínios em 2022, já pensando na temporada 2023, a Ponte começa a se despedir de seu torcedor nesse ano e vai enfrentar o CSA das Alagoas, com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, as reportagens de Adriana Almeida e o plantão de Fábio Chaib, toda a equipe técnica da CBN Campinas, com Naldo Araújo lá no estádio Moisés Lucarelli, com Elton Grimaldi nos comandos técnicos na Avenida Benjamin Constant, nos estúdios da CBN Campinas. E eu já vou convidando você a participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 19-991869070, ou então através do chat nos nossos dois canais, o canal da CBN Campinas e também o canal Esporte CBN Campinas. A gente vai direto e reto pro estádio Moisés Lucarelli, Gramado do Majestoso, lá pertinho de onde tudo acontece, para trazer o primeiro destaque, as primeiras informações da Ponte Preta. Boa noite, Adriana Almeida. Ponte Preta. Boa noite, Rafael Pio e aos ouvintes CBN. Olha, caiu um dilúvio nesse momento aqui no estádio Moisés Lucarelli. Uma chuva muito forte, já é a segunda pancada num espaço de cerca de 20 minutos. Vamos ver se o gramado vai aguentar. E mesmo com a chuva forte, os dois times em processo de aquecimento. A Ponte Preta com as novidades já previstas, goleiro Kaique França, o volante o Alisson, mas na lateral direita o Igor Formiga queria voltar. Não, fica como opção no banco de reservas, o Norberto segue na lateral direita. Luca continua sendo desfalque, assim como o Fecinho, os dois ainda se recuperam no departamento médico. A Ponte que vai em busca da vitória depois de 4 partidas sem vencer, mas já pensa em 2023 com a renovação de Hélio dos Anjos. Pio. Com certeza, e Adriana Almeida ao longo de toda a jornada, sem dúvida nenhuma, vai trazer aí também panoramas de atletas que estão próximos de renovação, que devem ficar para 2023. Se pra Ponte não vale muita coisa, Adri, o mesmo a gente não pode dizer da importância desse jogo pro CSA, né? Pio, o CSA vive um momento complicadíssimo. 97% de chances de ser rebaixado, segundo o matemático Tristão Garcia. Precisa vencer os 3 jogos, inclusive o de hoje, e ainda torcer por tropeços de Novo Horizontino e Chapecoense. Depois da derrota na última rodada para o Londrina em casa, o técnico Roberto Fernandes foi demitido. Adriano Rodrigues, que é da comissão técnica, vai até o fim da Série B. E o CSA hoje vem com o que tem de melhor, ou o que pode ter de melhor, pelo menos até o momento, para tentar essa vitória em Campinas e ir postergando aí essa possibilidade de rebaixamento e quem sabe até se livrar do descenso, Pio. Já é o terceiro treinador, né, do CSA nesse Campeonato Brasileiro da Série B e, como disse a Adriana Almeida, e daqui a pouquinho o Fábio Chaib vai trazer esse panorama, o CSA mira nesse momento na Chapecoense. Só que a Chape tem 2 vitórias a mais que o CSA. Esse talvez seja o maior problema, além da pontuação, 3 pontos a menos que a equipe lá de Santa Catarina. Ele vai comentar o jogo, tudo que vai acontecer lá no estádio Moisés Lucarelli, nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Não vale muito pra Ponte, mas muito pro CSA. E essa chuva toda que cai por aí, Carlão de Freitas,
pode prejudicar o espetáculo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Pio. Boa noite, ouvinte ligado, sintonizado nos 99.1 neste pré-jogo de Ponte Preta e CSA. Poderia ser num horário melhor. O clima até que está gostoso, mas a chuva, sim, pode atrapalhar o espetáculo. É claro que é uma chuva abençoada, mas para o futebol acaba atrapalhando um pouquinho a qualidade do jogo. Pior para o CSA, porque quem está interessado na partida, quem precisa vencer, quem vai precisar, necessitar dessa bola no chão é o CSA. E com o gramado pesado pode atrapalhar um pouco. É a Ponte na delas, joga sem o Luca, a sua referência, mas tem o Elvis, tem o Echaporã, talvez o Hélio dos Anjos pudesse aí colocar um garoto aí pra testar, né, pra ir se ambientando, o próprio Eliel, que foi tão bem contra o Náutico, aquele boom, de repente voltou pro Sub-20, onde foi um assombro, né, fez uma temporada maravilhosa, mas poderia ser até uma atração para o torcedor. Fica no banco de reservas, mas pra Ponte é aquele clima realmente de Feliz Natal. Poderia ser um Natal muito mais feliz, mas com o panorama inicial da Série B, tá bom, vai curtir o Natal mais tranquilo. Poderia ser muito mais feliz, mas poderia ser muito mais triste, né, Carlão? Então, sendo assim, já tá bom do jeito que com tá. Certeza, com certeza. E ele vai trazer todas as emoções dos 90 minutos, dos acréscimos e com esse gramadão todo pesado, muitas emoções mesmo. Carlos Cabela tá com a gente na transmissão. E sua expectativa? Boa noite, Cabelinha. Olá, boa noite, Pio. Boa noite a todos da CBN Campinas, a toda a equipe da CBN presente aqui no Moisés do Carinho. Expectativa de um bom jogo, né? Ponte Preta também com a força máxima em campo. E o CSA em busca de 3 pontos. Devemos ser um grande jogo nessa noite, que apesar da chuva, a temperatura é agradabilíssima, 22 graus aqui no Moisés Lucarelli, e devemos ser uma noite muito gostosa para o futebol, portanto. A chuva continua, persiste, temos uma garoa nesse momento, né? Quando a Adriana falava, realmente estava forte a chuva, já havia ter chovido bastante, muito, e agora está um pouco mais calmo, mas devemos ter chuva durante todo o jogo, pelo menos é a previsão para essa noite de quinta-feira aqui no Moisés Lucarelli, meu caro Rafael Pio. E quem não foi pro Moisés Lucarelli vai ficar sintonizado aqui nos 99.1 FM da CBN Campinas, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar às 9h30 da noite no Majestoso pra Ponte e CSA. Ele vai acompanhar, aliás, ele acompanha diariamente tudo que acontece no esporte pelo Brasil, pelo mundo, sempre trazendo aqui as informações na CBN Campinas. Noite de jogo no Majestoso, de decisão pro CSA, porque sempre que a gente chega na reta final do campeonato, a gente começa a fazer contas, a olhar como que tá a situação lá em cima, lá embaixo. Essa é a Série B 2022, chegando ao final. Fábio Chaib, boa noite, Fabião. Boa noite, Rafael Pio, boa noite, ouvinte CBN. Pois não, 36ª rodada, jogo da vida para o CSA. O CSA, neste momento, é o 17º colocado, tem 36 pontos. E como você falou há pouco, luta justamente para alcançar a Chapecoense, que tem 39. A 36ª rodada foi aberta na terça-feira, com 2 jogos. O Brusque ficou no empate com o Novo Horizontino por 2-2 e o Cruzeiro perdeu para o Guarani no Mineirão por 1-0. Hoje tem Ponte e CSA, amanhã Chapecoense e Tombense, jogo muito importante para o CSA. Na sexta-feira ainda CRB e Operário, no sábado tem Ituano e Sampaio Correia, Londrina e Sport, Vasco e Criciúma e Bahia e Novo Horizontino. No domingo, um jogo que pode valer o rebaixamento para o Náutico e o acesso para o Grêmio. Náutico e Grêmio se enfrentam às 4h da tarde no Aflitos. Dando uma passada pela parte de baixo da tabela aqui, Pio, como você disse, o Tombense é o 14º com 44 pontos, o Novo Horizontino é o 15º, tem 41, a Chapecoense a 16ª com 39 pontos. Na zona de rebaixamento, o CSA abre a zona de rebaixamento com 36 pontos, é o 17º, o Operário tem 34 pontos, é o 18º, o Brusque é o 19º vice-lanterna com 33 e o Náutico é o lanterna do campeonato com 30 pontos. A Ponte Preta, neste momento, é a 12ª colocada com 45 pontos, Pio. Valeu, Fábio Chaib, Macaca, que ainda tem, né, o jogo de hoje, depois mais 2 partidas para encerrar a participação dela dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu voltar lá no Moisés Lucarelli
para perguntar para Adriana Almeida, porque a chuva que você falava que estava aí chegou aqui também, Dri. Continua muito forte por aí, Dri? Não, Pio, acalmou bem agora. Inclusive, eu vejo já alguns fiscais da federação, pessoal da CBF no gramado. Então, tá uma chuva suportável. Ainda chove, mas eu acho que a parte forte delas encaminhou aí para a região central mesmo da cidade. Passou por aí, chegou por aqui e tomara que nós tenhamos um tempo e um clima bem gostosos para daqui a pouquinho, às 9h30, quando o Carlos Cabela vai comandar as emoções de CSA e Ponte Preta. Comentários Carlão de Freitas, reportagens Adriana Almeida com Fábio Scheibe no plantão. No comando técnico de Elton Grimaldi, também com Naldo Araújo na técnica de externa. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, CSA. Eu quero todo mundo armado. Bolsonaro quer armar as pessoas. Mas todo mundo sabe que armas causam acidentes e mortes dentro de casa, aumentam a violência, o feminicídio e armam o crime organizado. Para combater isso, Lula vai criar o Ministério da Segurança Pública, com ações integradas contra a violência. A arma tem que estar na mão de uma polícia bem treinada para proteger as famílias. Agora é Lula presidente. PT, PCB, Sol, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Com Tarcísio, São Paulo vai ter mais emprego e renda. Ele sabe como fazer e vai fazer. Investir no empreendedorismo é investir no sonho das pessoas. E a gente vai transformar esses sonhos em realidade por meio do crédito, por meio da capacitação profissional, por meio da redução dos impostos. E isso é importante. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Coligação São Paulo pode mais. Promo Week Crédito Consignado do Sicoob. A taxa imbatível, a oportunidade incrível e a promoção imperdível. Melhor impossível. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público municipal, estadual, SIAP ou empresa privada, taxas até 32% menores. Aproveite! É só de 11 a 31 de outubro. Procure sua cooperativa agora mesmo e contrate. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Coligação PLPP e Republicanos. No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você. O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você. O PT de Lula e Dilma já tirou demais. Lula nunca mais. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Com Tarcísio, São Paulo vai ter mais emprego e renda. Ele sabe como fazer e vai fazer. Investir no empreendedorismo é investir no sonho das pessoas. E a gente vai transformar esses sonhos em realidade por meio do crédito, por meio da capacitação profissional, por meio da redução dos impostos. E isso é importante. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer.
Coligação São Paulo pode mais. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Haddad, depois que foi prefeito não voltou. Nem saudade ele deixou. Hoje tá jogando pedra, parece que não se lembra da lambança que deixou. Ciclovia que não serve, que a saúde não andou, que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Da greve dos professores, só um céu ele entregou. Que foi o pior prefeito e o povo reprovou. Coligação São Paulo pode mais. Você merece o melhor. Conheça o futuro maior prédio de Valinhos. O Milão Residencial é o lançamento mais aguardado da cidade, numa localização única, próximo da Santa Casa e com fácil acesso para Campinas e principais rodovias da região. Apartamentos de 84 e duplex de 132 metros quadrados, todos com varanda gourmet e vista espetacular da natureza preservada ao redor. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Agora é Lula! Meus amigos e minhas amigas, eu já senti na pele a angústia de estar desempregado. Eu sei o que você está passando e garanto duas coisas. O meu governo vai investir para gerar empregos e garantir um salário mínimo forte. E também vamos garantir crédito com juros baixos para pequenos e médios empreendedores. Foi assim que geramos 22 milhões de empregos no Brasil. Agora, vamos fazer melhor. Coligação Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Ponte Preta, CSA. Apresentação: Rafael Pio. 9h20, faltam 10 minutinhos pra bola rolar no estádio Moisés Lucarelli pra Ponte Preta e CSA, YouTube da CBN Campinas. Rapaziada, já tá chegando por aqui. A Cristina Rodrigues tá dizendo boa noite a todos. A melhor transmissão é na CBN. Valeu, Cris. O Matias Mattioli ouvindo aqui em Anchieta, Santa Catarina. Olha que bacana, Anchieta, Santa Catarina, sintonizada na CBN Campinas nos 99.1 e também no nosso YouTube. Deixa eu voltar com o Adriano Almeida, só para confirmar, Drintrão. Então, Luca, mais uma vez fora do jogo, vetado pelo departamento médico, atacante ponte-pretano, né, Drin? É isso mesmo, Pio. O Lucas se recupera de um desconforto muscular na coxa. Por isso, não foi para o jogo passado contra o Tombense fora de casa e também está se recuperando para essa partida. Vamos ver se na próxima, que é só na sexta-feira da semana que vem, contra o Criciúma também em Campinas, o Luca retorna ao time da Ponte. Nesse momento, né, Carlão de Freitas, o importante é que o Luca fique bem. Se a gente pensar em 2023, a Ponte já garantida na Série B, é melhor ele se poupar e voltar quando estiver realmente legal, né, Carlão? Ah, com certeza, né, Pio? Até porque a temporada que o Luca fez foi maravilhosa, surpreendente pelo lado positivo, a maneira como ele incorporou as coisas da Ponte Preta, vestiu a camisa realmente. É um líder desse grupo, é um cara que tem uma empatia hoje com a torcida, um prestígio junto ao torcedor ponte-pretano. Então é bom curar, desconforto é complicado, você não consegue jogar. Então, restando aí poucos dias para o final da temporada, poucas rodadas, poucos jogos, é melhor poupá-lo aí para que ele possa ficar em ponto de bala para 2023. Eu adoro fazer essa pergunta, então a farei para Adriana Almeida. Dri, Ponte Preta já definida? Sim! CSA também pronto? Prontíssimo! Aqui na CBN Campinas você confere com a Adriana Almeida a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Escalação.
Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Estandarte respaldado. Ponte Preta. Alô, alô, torcedor pontepretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Macaca em campo com 12, Kaique França. 2, Norberto. 4, Matheus Silva. 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 5, Leonaldi. 19, Felipe Amaral. 25, Alisson e 10, Elvis. 29, Echaporã e 14, Ribamar. Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 2, Norberto, 4, Matheus Silva, 27, Fábio Sanches e 15, Arthur. 5, Leonaldi, 19, Amaral, 25, Alisson, 10, Elvi, 29, Echaporã e 14, Ribamar. No banco, 30, Luan, 3, Thiago Oliveira, 7, Moisés Ribeiro, 11, Leandro Bárcia, 13, Bernardo, 17, Eliel, 22, Igor Formiga, 23, Cássio, 28, Léo Santos, 32, Fraga, 34, Vitinho e 70 para Bruno Alves. Pela pátria na vida esportiva. CSA. É que vamos sempre conquistar. É o CSA do técnico Adriano Rodrigues em campo com 31, Marcelo Carné. 14, Everton Silva, 23, Douglas, 33, Lucão, 26, Diego Renan, 5, Giovani, 8, Ian Rolim, 27, Gabriel, 11, Osvaldo, 97, Lourenço e 99, Rodrigo Rodrigues. Repeteco do CSA, 31, Marcelo Carné, 14, Everton Silva, 23, Douglas, 33, Lucão, 26, Diego Renan, 5, Giovani, 8, Ian Rolim, 27, Gabriel, 11, Osvaldo, 97, Lourenço e 99, Rodrigo Rodrigues. No banco, 1, Paulo Ricardo, 7, Felipe Augusto, 16, Ferreira, 18, Luiz Henrique, 20, Gabriel Tonini, 36, Lucas Lourenço, 80, Bruno Mezenga, 90, Elton e 94, William. A arbitragem do jogo. Diego Pombo Lopes, da Bahia, é o dono do apito. Seus auxiliares, Edevan de Oliveira Pereira e Vanessa Santos Azevedo. No VAR, Daniel Nobre Bins. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Macaca definida, CSA definido. Daqui 5 minutinhos a bola rola no Moisés Lucarelli. Carlão de Freitas. Ok, Pio. Um jogo que vale muito mais para o CSA, né? Porém, a partir do momento que você veste uma camisa como a da Ponte Preta, você tem que entrar com muita vontade, com muita dedicação, com muita responsabilidade. A Ponte vem desfalcada do seu principal jogador, né? O Luca é a referência, é o cara do time, é o matador, mas passa aí por um probleminha físico e desfalca a Ponte Preta. Entra o Echaporã. Eu acho que poderia o professor Hélio dos Anjos até realizar alguns testes, né? Colocando o Eliel desde o início, menino Vitinho tá no banco, poderia ter uma oportunidade. Acho que naturalmente eles vão ganhar esta oportunidade no decorrer da partida. Mas o Eliel, que já experimentou, né? Que sentiu o sabor de marcar um gol, de conviver com os profissionais, já poderia entrar jogando. Mas talvez seja uma opção até para preservar o garoto, que é considerado uma joia. Mas um jogo que tem tudo para ser movimentado, apesar da pouca presença de público, um horário inadequado, acabou chovendo também minutos antes da partida, então estas situações acabam atrapalhando a presença do torcedor. Mas até conversava com o Cabela, o fato do CSA estar precisando desesperadamente faz com que a partida ganhe emoção. O CSA vai partir para cima, o CSA precisa jogar. CSA precisa assumir até a responsabilidade do jogo, as rédeas da partida. A Ponte não tem mais nada a ver com a Série B.
não vai pra cima, não desce, então tá tranquila, vai fazer o jogo dela. Claro, importante pro Hélio já fazer alguns ajustes, algumas observações, uma vez que ele vai ficar para o ano que vem, mas a tendência é de que tenhamos um jogo bem movimentado pela postura que o CSA deve ocupar no gramado do estádio Moisés Lucarelli, partindo pra cima, dando até espaços pra Ponte, e a Ponte vai ter que encarar forte o CSA. Porque o time do Nordeste vem para vencer o jogo com jogadores experientes, vem com o Osvaldo, vem com o Gabriel, que é o armador, Diego Renan, que já passou por aqui, Everton Silva, Lucão, então jogadores conhecidos que vestem a camisa do Clube Alagoano. E a Ponte vem com sua espinha dorsal, mas sem o Luca. Quem vai fazer a função do Luca, vai cumprir o papel do Luca, é o Ribamar, que vai ser o homem da definição. Tudo isso auxiliado pelo Echaporã pela beirada e o Elvis sendo o condutor, sendo o armador e o organizador. O Alisson chegando por trás como elemento surpresa para municiar o ataque pontepretano. Mas, Pio, mais uma vez, tendência de um jogo bacana, um jogo movimentado daqui a poucos minutos aqui no estádio Moisés Lucarelli, o velho majestoso. Galão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Um abraço pro Natan Ribeiro, grande Natan, tá acompanhando a nossa transmissão, todo o pessoal lá da LG Mota Imóveis, agora direto e reto, estádio Moisés Lucarelli, chamando ele que vai comandar os 90 minutos de Ponte CSA. Vai, Cabelinha! Ponte Preta, CSA. Legal, daqui a pouquinho a bola rola, as equipes vão naquele último bate-papo aqui no Moisés Lucarelli pra bola rolar, pra Ponte Preta e CSA pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pra Ponte Preta é um jogo bacana, 3 pontos importantes, classificação, posicionamento na tabela de classificação importa também bastante, ganha uma grana a mais ou a menos, dependendo da posição, os jogos no campeonato do ano que vem também tem vantagem de jogar mais no segundo turno em casa do que outros clubes que ficam abaixo do 10º lugar. Então tem vários fatores que importam para Ponte Preta. Para o CSA é vida ou morte. Para o CSA não tem outro resultado que não seja os 3 pontos. Portanto, eu espero que nós vamos ter um grande jogo aqui no Moisés Lucarelli nesta noite de quinta-feira. Temperatura agradável, já disse, 22 graus. Continua uma garoa fininha aqui no Moisés Lucarelli. A previsão diz que teremos chuva até meia-noite, essa garoa até meia-noite. Então devemos ter mais chuva durante o decorrer da partida aqui no Moisés Lucarelli. Tá tudo pronto por conta do senhor Diego Lopes. Apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, CSA. Futebol, vamos CBN. Vem comigo, noite de futebol na CBN Campinas. O CSA vem pro campo de ataque. Osvaldo briga pela bola ali no meio campo depois da furada do Matheus Silva. Corre Matheus pra cima do Osvaldo, ele vai acompanhando, vai fechando ali o espaço. Ele fica com a bola dominada, o Osvaldo, lado esquerdo, encarou a marcação, puxou perna direita, pintou cruzamento da grande área, desvio. Gol! CSA com 30 segundos de bola rolando. Rodrigo Rodrigues de cabeça antecipa o goleiro, faz o desvio de cabeça, bota pro fundo do gol. Abre o placar na equipe alagoana. Com 30 segundos de bola rolando. Depois de uma falha incrível no meio campo, que pra mim foi o Matheus Silva que falhou ali no meio campo. Ele furou, a bola sobrou pro Osvaldo, que iniciou toda a jogada do CSA, que partiu pra cima e faz 1-0 pra equipe azul aqui no Moisés Lucarelli. Adriano Almeida, que rapidez! E que falha, né, Cabela? Tudo começou porque a bola foi em direção ao Matheus Silva. Ele tentou um chute de primeira e aí essa bola espirrou. Foi pro lado, foi uma meia furada, vamos dizer assim, mas que armou todo o ataque do CSA. O Osvaldo conseguiu pegar essa bola, carregou até o lado
perdida pro Rodrigo Rodrigues, que aí completou sem chance nenhuma. Aquele cabeceio pro chão, muito difícil pro goleiro. CSA na frente, 1-0. E a Ponte vem pra cima, Norberto faz o cruzamento, o zagueirão falhou, a bola sobrou o Amaral com ela, não tapa na bola, veio o Alisson, devolve pela direita, Norberto com ela, devolve no Alisson, ponta direita, tenta a finta, chega por baixo, a zaga pra fazer o corte, ela sobra com o Osvaldo, já volta no campo de ataque, do Rodrigo Rodrigues faz o domínio, olha a bola do lado com o Ian, devolve no campo de ataque, fez o lançamento, lá na frente saiu Kaique, França do gol, perto da esquerda, fora da grande área, para domicando a bola, ela sobra com o Osvaldo, vem pelo meio com o Amaral, faz a finta, escapa bem da marcação, já despacha lá na ponta esquerda, lá do outro lado quem chega é a equipe da Macaco, é Chaporã, faz a finta, invadiu a área, pode pintar o gol de empate, bateu o rasteiro, pra fora do gol! Sai à esquerda do goleiro Marcelo Cardet, se perde a linha de fundo, só tiro de meta, na resposta Ponte Preta, quase empate da Macaca, Adri. Como cresceu o Chaporã nessa reta final da Série B, agora ele colocou o zagueiro Douglas pra dançar. Realmente balançou bonito pra cima da defesa do CSA, apareceu na cara do gol, um chute cruzado, por muito pouco a Ponte também não deixa o placar com 1. Carlão de Freitas, não deu tempo de falar contigo ainda, depois do gol do CSA, a Ponte já quase empata o jogo, começou eletrizante esse jogo, Carlão. É verdade, Cabela, vai se confirmando aquela previsão no meu comentário, mas eu não esperava assim com 30 segundos a abertura do placar, mas mostra que o CSA veio disposto a tentar escapar do rebaixamento, veio para vencer a partida, então a Ponte vai ter que estar muito atenta, já respondeu, poderia ter finalizado de uma maneira mais eficiente a Chaporã, mas mostra que a Ponte vai buscar a reação também. Tem falta, a Ponte Preta levantamento da grande área, desvio de cabeça pra fora! Matheus Silva subiu ali no miolo da zaga da equipe do CSA, deu uma testada na bola, jogou pra fora. Só tiro de meta mais uma vez pra equipe do CSA, Adriano Almeida. No levantamento do Elvis, o Matheus Silva teve uma certa liberdade pelo alto para cabecear essa bola. Um bom caminho para a Ponte buscar o empate. Tiro de meta já cobrado. Sai tocando a equipe do CSA com 3 minutos e 50 neste primeiro tempo. Você está chegando agora, já está 1-0 pro CSA. A Ponte já quase empata o jogo. Vem para cima, teve uma falta, cruzamento na área. Agora tem outra falta. Praticamente o mesmo lugar da falta anterior. Vai chuveirar na área da equipe do CSA de novo, Dri. Agora foi o Gabriel quem cometeu a falta para cima do Arthur. E você disse bem, é um pouquinho mais para frente da falta anterior que levou muito perigo. De novo, bola para a área. E os altões, Fábio Sanches e Matheus Silva e Ribamar também estão lá. Vem bola para grande área, o Elvis está na cobrança. Todo mundo em cima da linha da grande área, o Elvis na bola de perto, da direita, levantamento ali pelo meio da gira de cabeça para fora do gol. O Alisson, que subiu, deu uma testada na bola, a bola foi, quando dá aquele cabecinho que a bola sobe muito bem caída, ela vem lentamente, mas caiu fora do gol, só tiro de meta, de novo pro CSA, a Ponte aperta, Adri. Dessa vez a bola fez aquela parábola, né? O goleirão Marcelo Carné acompanhou e, pra sorte dele, essa bola saiu para tiro de meta. CSA vai vencendo nesse começo de primeiro tempo, 1-0. A chuva para aqui no Moisés do Caramba, mas que tem de relâmpago. Meu Deus do céu. Olha a Macaca, Ribamar recebe no peito, rola a bola com o Elvis. Pela direita ele vem carregando a bola, não tapa. Norberto passa, o Alisson recebe, se enrosca com a bola, mas evita a marcação. Bota mais atrás com o Amaral, faz o domínio. Despacha na ponta canhota, Arthur recebe, domina, coloca no gramado. Encostou a marcação pra cima dele, vem a Ponte Preta pra cima em busca do gol de empate. Fintou, carregou linha de fundo, levantamento da grande área, sobe de cabeça pra fora. Ribamar lá na entrada da pequena área. Ele que fez o cabeceio dessa vez, a bola foi pra fora, só tiro de meta. De novo em 5 minutos, acho que é o 6º ou 7º tiro de meta já, Adri. E a terceira tentativa seguida pelo alto da Ponte Preta. Foi coisa de 2 minutos, 3 no máximo, pra Macaca ter 3 boas chances pelo alto. E o CSA saindo naquela jogadinha curta, que é sinal de muita emoção no tiro de meta. E já perde a bola, recupera a Macaca, vem pra cima de... Eu quero falar com o Carlão, mas não para. O Alisson vem com ela, cruzamento na área, por baixo, quem faz o corte é o Lucão. Ela vai sobrando lá pela esquerda com o Arthur, que evita a saída, ajeita na perna, canhota, devolve, cruzamento na área, vem fechadinho nas mãos do goleiro, deu um soco na bola. O Carnet, ela sobra mais uma vez pela esquerda com o Osvaldo, sai jogando aqui pelo CSA, vem pro contra-golpe ali pela esquerda, faz o break, encosta a marcação do Amaral. Osvaldo deu uma pedalada, joga no campo de ataque, só pro Kaique França. Agora acho que eu consigo, Carlão. Ponte
Preta tá apertando, já quer o gol do empate o mais rápido possível. É interessante a postura da Ponte. Parece que não se abateu com o gol, vai pra cima, busca muito a jogada aérea, a hora com o Ribamar, o Alisson chegando como elemento surpresa, Arthur trabalhando pelo lado esquerdo, Norberto chegando e o Amaral com algumas inversões. Interessante, a reação da Ponte foi imediata. Não saiu o gol, mas a postura da Macaca me agrada. Olha o CSA na roubada de bola lá pela direita com o Gabriel e dá um tapa na bola, a bola vai pra fora, arremesso manual de graça para a equipe da Macaca. 6:50 neste primeiro tempo, dá 1-0 pro CSA, hein? O gol foi a 30 segundos de jogo. 1-0, o CSA tá ganhando, mas só dá Macaca, só dá Ponte pra cima do CSA. Toca a bola, a equipe da Ponte na saída com o Matheus Silva, ali pelo círculo central do gramado, ele vem carregando, bota no campo de ataque, Norberto pede pela direita, recebe, já domina na frente do Osvaldo, levanta a cabeça, busca espaço, recua de novo com o Mateusão rola a bola mais atrás com o Amaralzinho, Mateusão para o Amaralzinho, que encontra o Fábio Sanches aberto lá pela esquerda, vem trabalhando a equipe da Macaca, vem pro campo de ataque, rola, lado esquerdo, Arthur com ela, dominou, marcação encostou, rolou pela meia esquerda, pra chegar do Amaral, deixou com o Leonardo, deu um tapa pela direita, o Elvis está livre de marcação, preparou de 3 dedos, lançamento da grande área, era pro Ribamar, a zaga sabe, só para fazer o corte, quem ajeita ali, Rodrigo Rodrigues vem ajudar a zaga, ali no campo defensivo, sobrou com o Elvis de frente pro gol, preparou, bateu travado na hora H. Bola pra fora, escanteio pra Macaca que vem pra cima, Adriano Almeida. E o Giovani, volante do CSA, reclama de uma falta do Alisson, que foi numa espécie de carrinho, mas tocou só na bola nessa roubada que depois originou o escanteio. Primeiro escanteio pra Macaca, Elvis na cobrança. Aí bola pra grande área no primeiro escanteio do jogo, 8 minutos deste primeiro tempo, Elvis, perna direita, levantamento, segunda trave, Ribamar de cabeça, espalma o goleiro. Voltou com o Ribamar, bateu, explode na zaga, vai pra fora. É mais um escanteio, dessa vez é lá pela esquerda. Cresce a torcida, aumenta o volume aqui no Moisés Lucarelli. Escanteio pra ponta, é lá na esquerda, Adri. E o gol da Macaca vai ficando maduro, pelo alto mesmo. O Ribamar agora descolou da marcação e ficou sozinho pra escolher o canto. Marcelo Carné já vai fazendo dos seus milagres. Do outro lado, Elvis vai pra cobrança. De perna direita, bateu fechadinho, primeiro pau, sobe a zaga pra fazer o corte. Ela vai sobrando com o Chaporã, bola aqui no gramado. Dormiu no ponto, perde a bola, toma contra-golpe, vem velocidade do CSA pro campo de ataque, lá rolou o Lourenço, bota velocidade, foi pro gramado, é falta. E pintou primeiro cartão no jogo, na jogada errada do Chaporã, a ponte quase sofre um contra-golpe fulminante, Adriano Almeida. E foi o próprio Chaporã que saiu na caça do jogador do CSA, fez a falta e por barrar um contra-ataque levou cartão amarelo. O primeiro cartão do jogo pro atacante Chaporã, que estava pendurado. Chaporã não joga o próximo jogo contra o Criciúma aqui no Majestoso. O jogo tá parado, tem falta pra equipe do CSA. Vamos lá com as mensagens. Rafael Pio, galera, tá interagindo com a gente aí, Pio. O Márcio de Valinhos Cabela tá feliz da vida. Dá-lhe CSA. E tem uma mensagem aqui maravilhosa, é do João Rossi. Vocês estão dando azar. Na primeira vez que eu assisti, foi contra o Tombense, foi aquela porcaria. E hoje vai pintar a expulsão. Cabelo, você não só mais. Pera aí, Pio, segura aí que tem uma jogada de dura aqui. O jogador do CSA caiu, foi um carrinho frontal, só amarelo, né, Adri? Sim, é o Arthur quem tomou o cartão amarelo agora. Foi uma jogada feia, forte. Não sei se o VAR tá se comunicando com o árbitro nesse momento, mas o Arthur era mais um pendurado, também tá fora do jogo contra o Criciúma. Vai lá, Pio. É, o João Rossi tá querendo que dê mais sorte pra Macaca e que ela vire o jogo. E é o que pergunta a Jaqueline pro Carlão de Freitas. Será que a Ponte vira? Será, Carlão? Eu vou devolver a pergunta. Será que a Ponte vira? Será, Pio? Será? É a expectativa. Ela reagiu bem. Depois de ter tomado o gol, ela reagiu bem. Vamos ver. Mas o CSA no contragolpe leva muito perigo. É falta aqui, favorece o CSA lá pela meia direita. Vai levar um perigo tremendo lá em Adriano Almeida. Vai sim, é uma falta pelo lado direito. Vai vir bola para a área da Macaca. 2 jogadores do CSA combinam ali. Um deles é o Osvaldo e o outro o Gabriel. Todo mundo lá na linha da grande área, autoriza o árbitro na cobrança da falta, correu pra bola perto da direita, levantamento fechado de cabeça, bota pra fora o Arthur. Escanteio é pro CSA lá pela direita, vem pra cima o CSA tentando segurar aquela vontade toda da Macaca, viu, Dri? E o Giovani é quem cabeceou essa bola depois do levantamento. O Arthur conseguiu fazer a intervenção, colocou para escanteio.
Escanteio pro CSA, Osvaldo na bola. Lá pela direita, Osvaldo de perto da canhota, 11 minutos passados, é o primeiro tempo, bateu na bola fechadinho, primeiro pau, Arthur com o peito, faz o corte, ela sobra com o Chaporã, ele faz a finta na saída, já dá um tapa pro Norberto, lá do lado esquerdo, Norberto, hein? Carrega a bola, bota na frente, de velocidade pro Ribamar, tem marcação ali à frente dele para fazer o recuo, lá pro Marcelo Cardé, ele já despacha pro campo de ataque, o lançamento foi feito pro Rodrigo Rodrigues, que sobe de cabeça ali pelo meio, para fazer o corte mais uma vez, é a zaga da Ponte Preta com o Arthur, toca pelo meio, vem trabalhando a bola, Norberto, ali de armador, rolou lá pelo lado esquerdo, se apresenta bem a macaca, gingou para um lado, o Monte Chaporã jogou em cima do Norberto, a bola tá viva à frente da área, Naral, bateu, desvio para fora, a bola ficou pipocando ali na frente da grande área, Amaral encheu o pé na cara da bola, ela foi para fora, escanteio para Macaca, Adri. Ele pega muito bem na bola, o volante ponte pretano revelado nas bases alvinegras, e agora tentou de primeira, aquele chutaço que desviou para a sorte do Carné, saiu em escanteio, Elvis para mais uma cobrança. É o terceiro escanteio para a Ponte, é lá pelo lado esquerdo que vem o Elvis na batida, de perto da direita, todo mundo da grande área, preparou o levantamento pelo meio, desvio de cabeça para fora! O Amaral subiu sozinho na pequena área, olhou o canto e cabeceou para fora do gol, Adriano Almeida! É impressionante como o CSA deixa falhas pelo alto dentro da pequena área. Mais uma vez o jogador ponte pretano aparece sozinho para escolher o canto. Dessa vez o Amaral, ele atacou a bola pelo alto, literalmente. Para muito azar dele, essa bola saiu porque o gol de empate da Ponte estava desenhado de novo, Cabela. É, a Ponte já tá no campo de ataque de novo. Matheusão toca ali pelo meio com o Elvis, que recua no Fábio Sanches. Lá pela esquerda ele faz o passe com o Arthur, ajeita na perna da canhota, Leonardo passou lá pela esquerda, ele procura Chaporã, vai pra finta ali pra cima do Lourenço, fintou, brecou, bonito, rola a bola, Chaporã vem com ela, cuidado, Chaporã já perdeu uma, que levou um perigo tremendo pra Ponte. Amaral recebe campo de ataque lá pra esquerdo, aperta a marcação pra cima dele, recua com o Arthur. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 13,5, primeiro tempo de jogo de bola rolando, 36ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. 1 pro CSA, Fábio Scheibe. Em andamento pela Série A do Brasileiro, em jogo atrasado da 29ª rodada, o São Paulo vai batendo Curitiba por 3-1 no Morumbi. 2 gols do argentino Caleri e 1 do atacante Luciano. O tricolor paulista está chegando à 10ª colocação com 44 pontos, a 3 da zona de classificação da Taça Libertadores da América. Futebol, vamos CBN. Torcedor ficou em pé aqui no Moisés Lucarelli pedindo cartão para o jogador da equipe do CSA. Tem falta para Macaca, Adri. É, o cartão não aconteceu. Foi uma falta dura no meio do tornozelo esquerdo do Alisson, que ficou sentindo, mas já se levantou. Sem cartão, mas com falta. Elvis vai levantar a bola na área de novo. É falta para Macaca, Elvis na cobrança da falta, levantamento lá na área, deixou de cabeça para fora do gol, só tiro de meta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Promo Week Crédito Consignado do Cicobi. Taxas até 32% menores. Melhor impossível. Procure sua cooperativa e contrate. Continua relampejando demais. De frente aqui pro... Esse céuzão e a nossa frente aqui. Tem cada hora, faz uns riscos aqui no céu, que pelo amor de Deus, hein? Tiro de meta, batida que vem, a Fábio Sanches ajeita com o peito, Chaporã fica com ela, toca no Arthur, já bota no campo de ataque com o Alisson, recebe ali pertinho do círculo central do gramado, que chega por baixo, é o Giovani, dá um bicão, a bola vai sobrando com o Lucão de perna canhota, bota pelo meio, não consegue domínio o Alisson, ela sobra de volta com a equipe do CSA, mais uma vez o Osvaldo, devolve na ponta esquerda ali pra chegada do Ian, chegou por baixo, Matheus Silva pra botar pra fora. Arremesso manual, que favorece a equipe do CSA pelo lado esquerdo, tem pressa nenhuma, 1-0, CSA tá ganhando o jogo, o gol foi a 30 segundos, 15 minutos desse primeiro tempo, um massacre da Ponte Preta, não consegue o empate, o CSA vai ganhando, com aquele gol a 30 segundos do primeiro tempo, bola foi pra fora, arremesso manual, Carlão de Freitas, a Ponte tá imprimindo um jogo pra cima, uma velocidade, uma rapidez, uma intensidade, como é de costume falar agora, né, pra cima do CSA, que o gol tá parecendo que tá prestes a sair, não é? É, parece que ter tomado o gol
fez bem pra Ponte, né? Porque, é claro, imperdoável, né? 30 segundos tomar o gol mostra uma falta de concentração danada. Mas aí o time acordou e criou várias oportunidades claras de gol. O Amaral teve ali, eu já olhei pra rede, porque eu tinha certeza que ele iria marcar o gol. Mas tem um bom comportamento a Ponte. Mais uma vez, tomar cuidado com o contragolpe. Pelo lado esquerdo, o Oswaldo é o cara do desafogo. Mas a Ponte tá indo muito bem, neutralizando as jogadas no meio campo, criando pelos dois lados. Faz um bom primeiro tempo a Ponte, apesar da desvantagem no placar. Arremesso manual cobrado, bota pra fora de novo ali o Ian, outro arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, tem jogador da Ponte caído ali, me parece que é o Alisson. O Alisson, ele tomou uma pancada na cabeça agora, tá sentindo bastante dor e aí cabeça é prioridade nesses casos de choques, por isso o árbitro parou a partida, o Alisson está sendo atendido, Cabela. E aí nesse pequeno intervalo eu vou falar um pouco sobre as questões de renovações, né? Essa semana a primeira notícia de renovação na Ponte Preta, começando pelo técnico Hélio dos Anjos, que fica até o final da temporada 2023. Nos bastidores se fala que para ele era uma prioridade devolver a Ponte a Série A1 do Campeonato Paulista, outras questões pessoais e também foi prometida a ele uma pequena reforma no centro de treinamento, que ele pudesse palpitar e participar das contratações. Hélio dos Anjos renovou e agora existem algumas expectativas. Jogadores com contrato para a temporada 2023. Elvis, Luca, Arthur, Amaral, Alisson, Leonaldi, Formiga. Esses todos têm contrato. A expectativa é de que Luca, Elvis e Arthur permaneçam. Olha o CSA. Segura a porque fez CSA, lançamento feito. Kaique França cai para fazer a defesa e bota a ordem na casa da Macaca. 17:40 desse primeiro tempo. 1-0, CSA tá ganhando o jogo. Norberto recebe pela direita, ainda no campo defensivo, já faz domínio. O Oswaldo encosta para cima dele. O Ian chega por ali também para fazer a cobertura. A bola chega lá da esquerda com o Fábio Sanches. Já domina na perna da esquerda, faz o passe com a direita. O Arthur recebe, rente lateral do campo do lado esquerdo, devolve no campo defensivo com o Amaral. Para começar de novo ali no miolo da zaga. Ele dá um tapa na bola pro Matheus Silva pela direita, que vem pro campo de ataque o Mateusão. Lançamento feito pelo meio pro Elvis no peito, ajeitou o Alisson no gramado, abriu pela direita, Norberto chegou no lance, chega Diego Renan. Dá um tapa na bola, esperto, deixa no pé do Norberto, que bate no pé do jogador da Ponte Preta, vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe lagoana. Futebol CB de Campinas, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Estamos com 18 minutos de jogo, temos ainda 72 pela frente. O CSA tá fazendo cera, meu Deus. 72 minutos, toda vez que a bola parar pro CSA, a gente vai ver isso aí, ó. Agora tá jogando, sai tocando a bola no campo defensivo aqui pelo CSA, Marcelo Carné toca do lado, rola a bola com o Lucão de pé direito, despacha lá pro campo de ataque, faz o lançamento, o Fábio Santos sobe, não acha nada, mas tá dando impedimento, porque o Rodrigo Rodrigues voltava da posição irregular, subiu ali de cabeça, mas o impedimento foi anotado pelo auxiliar, ou pela auxiliar, a Vanessa Santos Azevedo, Adriana. Sim, o impedimento do Rodrigo Rodrigues e a Ponte Preta tem pressa, já cobrou. Ponte vem mais uma vez tocando a bola ali pelo meio. Parece que diminuiu um pouquinho a intensidade, né, cara? Tirou um pouquinho o pé, vai trabalhar um pouco mais a bola. O CSA conseguiu adiantar as linhas também, já não joga tão com as linhas baixas, né? Tão retrancado. A Ponte já tem um pouco mais de dificuldade, mas vai trocando o passe, vai tentando encontrar o espaço. Olha a Macaca pela direita, quando o Norberto recebe do peito, coloca no gramado, rola a bola ali pelo meio com o Elvis. O Elvis escapa da marcação e falta. Ele tira, faz a finta ali pra cima do Giovani e recebe a falta pela meia direita. É outra bola que vai chuveirar na área do Marcelo Carneiro, Adriano Almeida. A impressão é que o Elvis chamou a falta, né? Ele sabe da qualidade na bola parada. A Ponte Preta já levou alguns perigos dessa forma. E por isso tem mais uma. Ali bem no meio, entre o meio-campo e a grande área, o Elvis se prepara para levantar essa bola para a área. Autoriza o árbitro, falta para Macaco. O Elvis na bola, bateu direto pro gol, mas bate em cima da zaga, vai saindo em escanteio, não, bateu por último no Amaral, tiro de meta que favorece a equipe do CSA de novo. Eu acho que já é o 28º tiro de meta, mais ou menos, não, André? Olha, eu não tô contando, mas eu acho que eu vou mudar minha papeleta aqui. Em vez de marcar escanteio, eu vou marcar tiro de meta, viu? Tá hoje só tiro de meta, pelo amor de Deus. 20 minutos, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CB de Campinas.
20 minutos e 40 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. 36ª rodada, reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Quando a ponte chega no campo de ataque, lá pela esquerda com o Echaporã. Dominou, gingou, ajeitou, fintou de um lado, de outro, carregou, botou pra dançar o lateral. Everton Silva carregou linha de fundo, cruzamento na área. Sobe a zaga pra fazer o quarto. Fábio Sanches mantém a Ponte Preta no campo de ataque, fez o passe, passou errado. Vamos conferindo, 36ª rodada, eu dizia, 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. CSA. Rodrigo Rodrigues a 30 segundos do primeiro tempo, marcou 1 pro CSA. Central da bola, Fábio Scheibe. Após perder a final da Copa do Brasil nos pênaltis para o Flamengo, o goleiro e ídolo do Corinthians, Cássio, postou uma mensagem em suas redes sociais exaltando a torcida do Timão, presente no maior do mundo. Cássio ainda enalteceu a luta da equipe e se disse muito esperançoso com o futuro do time. É hora de levantar a cabeça. Coisas boas estão por vir, escreveu o capitão do Timão. Futebol Globo CBN. Fábio Scheibe, ligadão nas redes sociais do Corinthians. Calma, Fábio. 21 minutos e 50. 1-0 vai ganhando o CSA, que tem falta. Ali pela meia esquerda tem falta que favorece o CSA. Vai levar perigo. O Oswaldo tomou uma butinada ali, viu, Adriana? Do Léo Naldi, que não quis saber de brincadeira ali perto da entrada da área. Já parou a jogada com falta e agora o CSA vai ter uma falta perigosa. O Kaique França já está abaixado ali, tentando posicionar a barreira. Daqui a pouquinho eu vou contar a situação do Kaique França para 2023, viu, Cabela? Mas é boa ou não? É. 22,5, metade do primeiro tempo, é falta que favorece aqui para o CSA ali para a meia esquerda. Tá lá o Kaique França, como diria o meu vô, né? Tá de cócoras lá para ajeitar a barreira ali no pé da trave. 3 jogadores vão se ajeitando a barreira da Ponte Preta. O Oswaldo vai se levantando. Quem chega para a cobrança ali é o Gabriel, de perna direita, bate forte. De perna esquerda tem o Diego Renan. Agachado tem o Oswaldo, que não acaba nunca de amarrar essa chuteira aí, tá louco. O cadarço dele deve ter uns 2,5 metros, mais ou menos, tanto laço que ele deu ali. É falta pro CSA. Kaique França atento, correu pra bola batida, longe do gol. O Lourenço enfiou o pé na cara da bola, ela subiu, foi lá na arquibancada, Adriano Almeida. Olha, eu acho que o Moisés Lucarelli deu de cabeça essa bola, viu? Deve ter ido lá na estátua do patrono do majestoso Moisés Lucarelli. Sai jogando a equipe do Macaca, vem para o campo de ataque, recebe Leonardo lá pelo lado esquerdo, faz de domínio, inverte a jogada, encontra o Norberto pela direita, faz de domínio, coloca no gravado, bonito domínio do Norberto, encara a marcação do Oswaldo, bota com o Elvis ali pela meia, o Elvis dá um break na bola, bota do lado, Matheus Silva se apresenta no campo de ataque, o zagueirão tá livre, devolve no Elvis de primeira, passou, o Norberto tentava devolução, chega a zaga para fazer o quarto, ela sobra com o Rodrigo Rodrigues, abre com o Oswaldo do lado esquerdo, na perna da canhota, devolve lá na frente pro Rodrigo Rodrigues, antecipa Fábio Sanches para fazer a roubada. Fica com ela para sair do jogo do Norberto, lado direito, marcação encosta para cima dele o Giovani, recua lá pro Kaique França, o Ian vai para cima dele, perto da canhota, dá um bico nela, o Amaral tenta um tapa na bola, de primeira pro Alisson, que chega por baixo é Diego Renan, devolve o CSA no campo de ataque, vem Fábio Santos, só protege. Pede a falta e o árbitro fala, foi falta para o jogo, a falta tá anotada. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, 24 minutos e meio, 1-0, CSA e o jogo, Carlão. A Ponte diminuiu um pouco o ritmo, o CSA começa a ganhar confiança novamente na partida, já joga com o pessoal de ataque mais adiantado, o meio campo com a marcação um pouco mais no campo de defesa da Ponte, a Ponte já encontra dificuldades. O Elvis já não participa tanto, o próprio Alisson também, Norberto com algumas dificuldades na saída de bola, já é uma partida mais equilibrada. Bola foi tocada para fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do CSA. 25, toque CBN marcando 25 minutos deste primeiro tempo. 1-0, CSA tá ganhando, hein? O gol foi a 30 segundos de bola rolando. Primeiro lance do jogo. CSA fez 1-0 com o Rodrigo Rodrigues. Sobra de bola com o Matheus Silva, recua lá com o Kaique França para começar de novo para Macaca.
Vai tocando a bola, Macaco. Você pode participar com a gente, tá? Pode mandar seu recado, sua mensagem pelo YouTube, interagindo com a gente lá no Esporte CBN Campinas. Também você pode mandar seu recado através do nosso WhatsApp, o 991869070. Fique à vontade, participe com a gente. Vamos interagir, vamos bater papo aí através das nossas redes sociais. Trabalha, Elvis abriu lá pela esquerda, Chaporã, encarou a marcação do Everton Silva, carregou linha de fundo, brecou, botou linha de fundo, chegou por baixo. Everton Silva toca na bola por último, o Chaporã bota pra fora. Só, mais uma vez, tiro de meta que favorece a equipe do CSA. Adri, esse daí foi o 32º. E o Marcelo Carné agora é o que você disse. Aquela cera total para cobrar. E aí o CSA, para cobrar o tiro de meta, ficam os dois zagueiros e o goleiro ali. Naquele toquinho, daqui a pouco o Ribamar toma essa bola. Sai jogando a ponte, já recupera o Alisson, domina no peito, coloca no gramado, tenta por baixo o Ian na recuperação, recua com o Diego Renan, de perto da canhota, bota na frente, Norberto responde, mantém a ponte no campo de ataque, o Alisson de cabeça, escora, vem Ribamar, sobe o zagueiro, Lucão, briga pela bola, o Ian com ela, faz o domínio, tenta a bola esticada, por baixo vem Norberto, briga pela bola, Amaral também faz o domínio, devolve Norberto, protege a bola, rola com o Alisson, ele vai carregando o próprio Norberto, o Alisson passou, recebeu a bola na linha de fundo, encarou a marcação, Sassaricou em cima do Diego Renan, botou na frente da grande área, o Elvis tocou de primeira, buscava o Norberto, chega por baixo a zaga para fazer o quarto, a bonita troca de passe da Macaca ali ao redor da grande área, vem ponte de novo para o campo de ataque, 26:50, bota na frente o lançamento feito, Diego Renan se estica para fazer o quarto, ela sobra com o Oswaldo, lançamento feito nas costas da zaga, Rodrigo Rodrigues vem com ela, encara a marcação do ali pelo meio, bate, furou, Rodrigo Rodrigues ameaçou bater. O Mateusão ficou olhando, ele rolou a bola pro Lourenço. Chutou tudo, menos a bola, Adriano Almeida. Ele escolheu uma boa opção, viu, Cabelo? É claro que ele poderia chutar, mas ele estava bem marcado, o Kaique França bem posicionado. Quando ele rola pro Lourenço, o Lourenço numa chapada faria o segundo gol. Mas faltou qualidade, hein? Faltou o Lorival, né? Pra fazer a dupla Lourenço e Lorival, né? Franguinho na panela, meu Deus do céu, hein? Toca a bola, a equipe da Macaca ali com o Elvis. Pio gosta dessa e vai começar, daqui a pouco ele entra cantando aí. Olha, Macaco, o Alisson pela direita, carregou linha de fundo, cruzamento, feita a batida, pra fora do gol! Elvis! Tava à frente da marca do pênalti, ele bateu de bate pronto, a bola subiu, foi pra fora do gol, Adriano Almeida. Jogadaça do Alisson, que foi até a linha de fundo, até o limite, e conseguiu ver muito bem o Elvis entrando na altura da marca do pênalti. O Elvis não tinha muito o que fazer, a não ser se chutasse de primeira, porque a marcação estava bem ajustada naquele momento. Tentou, a bola subiu demais, e aí, o que deu, Cabela? Tiro de meta. 39º tiro de meta já. Sobe Mateusão para bater para fora, para fazer o corte. Agora, o Carlão, Elvis não costuma perder lance como esse. Segura aí, Carlão, que vem o CSA lá pela direita com o Lourenço. Aguenta aí, você já vai falar, Carlão. Vai pensando, porque o Elvis não perde lance assim. Olha, o Lourenço tenta a finta, pra cima dele o Arthur. Ganha na primeira, volta com o Lourenço, toca mais atrás, trabalha ali com o Gabriel. Busca espaço, bota na frente, Lourenço vai pra tabela. Tem marcação forte pra cima dele, chega por baixo. Arthur pra fazer o quarto e rola a bola com o Leonaldo. Na saída, ponte pretendo, a bola sobra pelo meio com o Giovani. Mantém o CSA no campo de ataque, faz o passe errado. O Elvis agradece o presente, domina, coloca no gramado, levanta a cabeça, tem ninguém pra fazer o passe, ele rola do lado com o Alisson, encosta a marcação do Oswaldo, o Alisson bota na frente, briga pela bola, Ribamar na sobra, vem com ele, o Alisson com ela de novo, foi tocada, recebe falta em cima do Alisson. A parada do jogo tem falta ali pra Macaco. O Elvis não costuma perder gol como perdeu agora, viu, Carlão? Talvez a ansiedade, né? O gramado um pouco pesado, mas o gol clareou. O gol ficou aberto pra ele, chapou, mas a bola foi por cima. O Alisson é muito bom jogador, vai ficar rico com o futebol, mas precisa tocar um pouco mais, precisa ser um pouco mais ágil. O Norberto estava livre aqui, ele ficou pererecando com a bola e sofreu a falta. Não sei se é impressão minha, mas depois que ele ficou fora por suspensão de um jogo, quando volta ele voltou desse jeito, ele estava mais ágil. Mas ele tem essa característica, ele gosta de prender um pouco a bola. É um baita de um jogador, um futuro gigante, mas precisa soltar mais. Falta cobrada, levantamento da área, sobe a zaga para fazer o quarto e o Lucão tava lá para botar para fora. Escanteio que favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda, Adriano Almeida. Corte providencial do Lucão agora depois desse levantamento, porque o Matheus Silva já saía na cara do gol e ia ficar sozinho de novo para um cabeceio. Escanteio, Elvis na cobrança. Mais um lá pelo lado esquerdo, cruzamento da área, deixa de cabeça para fora do gol. Tá
dando escanteio, teve desvio ali do zagueirão que botou pra fora o último toque do zagueirão no cabeceio do Ribamar. É outro escanteio, é mais um, é o quinto escanteio do jogo, Dri. É o Everton Silva agora quem desviou. O juiz ajusta ali a bola na marca do escanteio. O Elvis já vai pra cobrança. Elvis tá na cobrança de novo lá pela esquerda, vem bola pra grande área, perto da direita, bateu baixinho agora, pegou mal na bola o Elvis, corta a zaga do CSA, ela sobra com o Echaporã, que devolve com o Elvis, lá na esquerda mais uma vez, pintou o cruzamento, vem no meio da área, sobe a zaga pra fazer o corte, sobra de novo com o Echaporã, vai até aprender, Echaporã faz o cruzamento, vem bola pra grande área, sobe a zaga, corta, bola volta com a Macaca ali pelo meio, briga, Ribamar, dá um tapa na bola, sobra com a zaga da equipe do CSA, pela esquerda sai jogando por ali com o Everton Silva, despacha por campo de ataque, Norberto responde pra ponta e o Alisson domina no peito, coloca no gramado, briga pela bola, biscou, virou, bateu longe do gol. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Antes de eu girar o tempo aqui, o franguinho na panela. Pio, canta franguinho na panela no show, Pio? Não pode faltar de jeito nenhum. Bom. Lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos. Que coisa, tem hein? franguinho na panela. Meu Deus, vamos tirar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos e 40 de bola rolando, primeiro tempo do jogo. 36ª, antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lá no começo do ano, nossa, Campeonato Paulista, depois de 38, tá acabando tudo. Vem aí a Copa do Mundo. Placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. CSA. 1 pro CSA. Rodrigo Rodrigues marcou. Central da bola, Fábio Scheibe. Fim de jogo no Morumbi. O São Paulo bateu Curitiba por 3-1 em jogo atrasado da 29ª rodada da Série A. Amanhã pela Série B tem Chapecoense e Tombense. No sábado, o Ituano recebe o Sampaio Correia, o Vasco pega o Criciúma no Rio de Janeiro e o Sport visita o Londrina. Futebol Globo CBN. 32 minutos e meio deste primeiro tempo. Rola a bola mais uma vez, equipe da Macaca na saída. Com Matheus Silva pela esquerda, ele faz de domínio, devolve lá pela esquerda com o Fábio Sanches. De primeira já fez o passe com o Leonardo, ele recebe do lado esquerdo, tem a marcação pra cima de Luian. Ele vem caminhando com a bola, breca, pisa na bola, levanta a cabeça, recua. Lá com o Fábio Sanches novamente, vai tocando a bola, vai trabalhando a equipe da Macaca. Matheus Silva recebe no círculo central do gramado, Norberto ali pela direita. Torcedor gritou, você ouviu ao fundo aí. O Norberto recebeu, vem Macaca pra cima, Norberto com ela, vai pra tabela. O Alisson demorou pra devolver, como já disse o Carlão, prende demais a bola, rola ali com o Elvis, na entrada grandeira, perto da direita, de cruzamento de 3 dedos das mãos do goleiro. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Promo Week Crédito Consignado do Cicobi. Taxas até 32% menores. Melhor impossível. Procure sua cooperativa e contrate. Carlão, a ponta tá entrando na área, tentando, não consegue. Tem que bater de fora da área, Carlão. É uma alternativa importante, até para aproveitar o gramado, né? O estado do gramado, liso, dificultando a defesa do goleiro Marcelo Carné. Mas o CSA melhorou nos últimos minutos, né, Cabelo? Ele adiantou um pouco mais, a Ponte encontra dificuldades, mas fora da área é uma boa alternativa. Olha a Ponte, vem o cruzamento, a zaga faz o corte, ela sobra ali pelo meio com o Ian. Amaral rouba, mas rouba com falta, o jogo tá parado, o Elvis reclama, fala que foi só na bola, mas o VAR parou e deu a falta ali da Adriano Almeida. O Amaral parou que poderia ser um contra-ataque do CSA, apesar de ainda estar no campo de defesa do CSA, era uma jogada que poderia originar um contra-ataque. Amaral não quis saber de brincadeira, a falta já cobrada pelo CSA. E vai tocando a bola, o CSA no campo defensivo com o Lucão, puxou pro meio da área, ele tinha ali, ele tentou escapar do Wallace, ele puxou pro meio, saiu de cara com o Ribamar, aí ele dá um bicão na bola, ele despacha lá pro campo de ataque, a Ponte já faz domínio com o Fábio Sanches, desce a Macaca, vem pro campo de ataque, o Alisson domina, coloca no gramado, rola com o Elvis, botou lá na esquerda pro Echaporã, passa por ele, vai sobrando lá com o Everton Silva, só acompanha a bola pra fora e mais um tiro de meta que favorece a equipe do CSA. Futebol CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Opa, a mensagem tá chegando, galera, tá interagindo. Fala aí, Pio Franguinho na panela. No WhatsApp, Renato Mahler, do Jardim Denadá, em Sumaré. Grande abraço. E a Marta Silva tá torcendo pro CSA. Aqui no YouTube, a Jaqueline Cabela, ela tá lá em Belém do Pará, no bairro do Guamá. Tá pertinho, né, Cabelinho?
Muito pertinho, ali um pulinho, tirinho daqui ali. Aliás, um abraço pro Gilson Marques, sempre ligado, acompanhando o futebol da CBN Campinas. Grande abraço pra você, Gilson. 35 minutos e 20 deste primeiro tempo, 1-0. O CSA tá ganhando. Arremesso manual cobrado, sobe o Arthur, não acha nada, vem Fábio Santos pra fazer o quarto. Ele fura na primeira, a bola fica ali no pé dele, ele dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, briga por ela, quem chega por baixo é o Douglas, dá um bico na bola, joga pra fora, manual, que favorece o Macaca lá do esquerdo. Já passamos de 35 minutos desse primeiro tempo, tá 1-0 pro CSA. A Ponte tá espremendo o CSA desde que tomou gol há 30 segundos. O Kaique França fez uma defesa o jogo todo, a única bola que foi entrou, Carlão. O primeiro lance do jogo, né? Na jogada do Oswaldo, na finalização do Rodrigo, mas o Kaique teve uma vida tranquila. A Ponte deu uma resposta satisfatória. Agora, as conclusões não foram legais, né? Talvez a ansiedade, a pressa, mas não foram legais. Norberto, Norberto, fez tudo certinho na hora de cruzar, chutou com a Joanete. Foi nos pés do Diego Renan, que já corta a bola, bota pra fora, é manual pra Macaca. O próprio Norberto tá na cobrança, tem o Alisson por ali, tem o Amaral lá na área. O Alisson recebe perto da linha de fundo, devolve no Norberto, tem 2 jogadores da marcação. O Alisson vem, fica com ela, rola com o Amaral, bico da grande área, ajeita, aperta a canhota, levantamento, segundo pau, sobe lá do outro lado o Everton Silva. Dá um toque na bola de cabeça, joga pra fora, manual pra ponta, lá pela esquerda. O Arthur chega na cobrança, rapidamente já fez o passe com o Leonaldo, devolve no Arthur, lá do lado esquerdo, o Chaporã passou, devolveu o Leonaldo, fica com ela um pouquinho mais atrás, rola ali pela intermediária com o Elvis, devolve lá com o Fábio Sanches. O próprio Elvis vai lá pra ficar com a bola e prefere o toque do Leonaldo, trabalha a Macaca no campo de ataque, agora sim o Leonaldo fez o passe com o Elvis. O Elvis levanta a cabeça, encontra o Matheus Silva, aberto pela direita, vai tocando a bola aqui, vira a Macaca, desce, se fecha o CSA, vem pra cima, bola rolada, no bico da grande área, o Alisson faz a finta, escapa da marcação, briga por ela, brigador pra caramba, peladeiro, foi lá na linha de fundo, preparou, brecou, fez finta bonita pra cima do Diego Renan, quando tinha que cruzar ele brecou, tentou fazer mais uma finta, tocou pro Elvis, pintou cruzamento na área, sobe a zaga do CSA pra fazer o quarto, a bola brigada ali pelo meio, vem Rodrigo Rodrigues pra fazer o quarto, e o Amaral dá um tapa na bola, ela sobra ali pelo meio com o Gabriel, faz a ligação com o Lourenço, que recebe falta do Arthur pra cima do Lourenço, o jogo tá parado, falta pra equipe alagoana no campo defensivo, e aí vai aquela serinha que é de praxe, né, Adriano Almeida? O CSA vai segurando para ir com essa vantagem para o intervalo. Eu fiquei devendo informação a respeito do Kaique França, o goleiro da Macaca. Tem conversas muito... Na verdade, Cabela, eu imagino que Kaique França já assinou a sua renovação. E a Ponte ainda não oficializou, esperando o campeonato da Série B acabar. Pelas declarações, pelos últimos sinais, o Kaique França será goleiro da Ponte Preta em 2023. Ele que aos 9 anos de idade chegou ao Corinthians, ficou 18 anos no clube de Parque São Jorge, fez toda a carreira lá praticamente e veio para a Ponte Preta no início desse ano para inicialmente ser reserva do Igor Vinhas. O Igor Vinhas não foi bem no Campeonato Paulista na campanha do rebaixamento e o Kaique ganhou a chance no Brasileiro da Série B, foi muito bem, correspondeu, inclusive um dos grandes jogos dele esse ano foi no derby do segundo turno, quando ele conseguiu segurar a vitória ponte pretana por 1-0. Kaique França, portanto, deve ser o camisa 1 da Macaca para 2023, Cabela. 38 minutos e 40, lá pela esquerda o Arthur com ela, não tapa na bola, vem pro contra-ataque, sobe o Elvis, não acha nada, quem faz o corte ali pro meio, Giovani, chega rasgando lá do outro lado, o Gabriel, dá outro bicão na bola, subiu, desceu, Fábio Santos agora comete uma falta ali, ele reclama, mas o árbitro anotou a falta em cima do Rodrigo Rodrigues ali, viu, Dri? E um choque na cabeça de novo, o Rodrigo Rodrigues fica sentindo bastante, achei também que foi falta, mas vai se levantando já, também uma valorizada, né, já muito perto dos 40 minutos, né, Cabela? 39 passados este primeiro tempo. É falta, o Gabriel tá lá na cobrança. De perto à direita, ele busca alguém para fazer o passe é lá pro Lourenço. Ele carrega, bota na ponta direita, direto para fora, manual para Macaca. Carlão, Ponte Preta, pelo menos, olhando assim de longe, tá se preparando bem pro ano que vem, né? Tudo indica que a base vai ser mantida, né? Até pelas informações que a Adri nos passou. Os principais jogadores devem ficar. Então, partindo desse princípio, tudo leva a crer que a Ponte tem tudo para fazer aí um 2023 bem melhor, né? E com a responsabilidade de subir para a Série 1.
39,50. Norberto toca a bola com o Elvis. Pelo lado direito, o Elvis vem carregando a bola. Tem marcação pra cima dele, o Giovani. Devolve pro Norberto, aberto pela direita. Rola a bola do lado com o Alisson. Devolveu na linha de fundo. Osvaldo girou. Botou pra fora, é manual. E favorece a equipe da Macaca. Toque de 40 minutos. Você ouviu aí no futebol da CBN Campinas. Tem arremesso manual do Norberto. A cobrança. O Elvis dominou, partiu pra área, levantou lá dentro, subiu a zaga. O Alisson devolveu, cabeceio, segunda trave, sobe. Pode ter feito a batida. Pra fora! Tirampasso! Pegou de 100 pulo o Arthur, a bola. Eu respirei pra gritar gol, a bola bateu na rede pelo lado de fora. O Carlão aqui do lado também achou que tivesse sido gol, que seria um golaço, aliás, hein, Adriana Almeida? Você respirou, mas teve gente na Vitalícia que gritou gol, porque parecia. Foi uma bomba de primeira do Arthur, pegou, sabe quando pega na veia? Foi daquele jeito, mas por pouco essa bola saiu, bateu na rede pelo lado de fora. Macaca vai perdendo 1-0 CSA. Vamos girar tempo e placar do jogo da Futebol CBN Campinas, 41. Primeiro tempo de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN Campinas está assim, ó. 0 pra Macaca. CSA. 1 pro CSA. Fábio Scheibe. O treinador Tite da Seleção Brasileira e sua comissão técnica viajam à Europa para acompanharem partidas envolvendo possíveis jogadores selecionáveis para a Copa do Mundo do Catar. Entre os duelos que serão vistos estão Liverpool e Napoli, Newcastle e Aston Villa, Juventus e PSG e Barcelona e Bayern de Munique. Tite vai anunciar a lista final dos 26 atletas convocados para o Mundial no dia 7 de novembro. Futebol Globo CBN. Você até que o Fábio confirmasse pra gente, é dos 55, a lista com 55 é amanhã, ou foi hoje, não é isso, Fábio? Dá uma confirmada pra gente, você fala daqui a pouquinho aí. 42 minutos é o primeiro tempo, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos, conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Fala a bola aqui do CSA na série com o Lourenço ali pelo meio do Norberto, comete falta, o jogo tá para, vai pintar cartão pro Norberto ali também. Mais um cartão para a equipe da Ponte Preta, Adriana. Sim, o terceiro amarelo do jogo, o terceiro amarelo da Ponte Preta e o terceiro que estava pendurado, Norberto, também não enfrenta o Criciúma na próxima rodada. Bola tá lá no centro do gramado, falta para a equipe do CSA, já cobrando. Ian recebeu ali pela meia esquerda, carregou, tem marcação para cima dele, ele faz um tapa na bola pro Osvaldo, lado esquerdo, preparou, encarou, Bosconini de fundo, preparou, cruzamento no segundo, pau! Arthur de cabeça, tava lá para fazer o quarto, bola vai sobrando com o Alisson, ele evita a saída, domina a bola, tem marcação para cima dele, o Giovani, ele protege, gira de um lado, de outro, tem Osvaldo ali, dois jogadores vão para cima, ele recua, Norberto, mas recua para fora, bola para fora, manual, que favorece a equipe do CSA no campo de ataque. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Remesse, bola cobrada, veio o Ian com ela, dominou, levantou na área, Arthur de cabeça, corta, sobra com o Giovani, chega por baixo, Amaral, vai dar um tapa na bola, o Lourenço ficou com ela, botou no gol a batida. Gol! CSA! De novo o artilheiro Rodrigo Rodrigues. Uma bobeira cinematográfica da zaga da Ponte Preta, que um deixou pro outro, o outro deixou pro um ficou olhando de lá, o outro ficou olhando de cá. Só sei que a bola sobrou pro Rodrigo Rodrigues na cara do Kaique França, que não deu pra fazer nada. Na saída do goleiro de cavadinha, ele bota pra dentro do gol, faz o segundo gol do CSA. Um no início do primeiro tempo e o outro no final do primeiro tempo. 2 pro CSA, nada pra Macaca, Adriana. Falha generalizada do setor defensivo Ponte Pretano, apagão, aquele verdadeiro apagão no apagar das luzes do primeiro tempo. E aí, o Rodrigo Rodrigues ficou na cara do Kaique França. Você dizia que o Kaique França não fez nenhuma defesa no primeiro tempo, continua sem fazer, só que agora levando 2 gols da equipe do CSA, que amplia e vai encaminhando a vitória no Majestoso.
Carlão de Freitas, um gol com 30 segundos e outro com 43. A eficiência do time do CSA, uma noite infeliz do sistema defensivo da Ponte. Se do meio campo pra frente as coisas estão andando, as finalizações precisam ser melhores, mas a Ponte conseguiu ficar com a bola, conseguiu criar. Pra trás a coisa tá feia, o miolo de zaga não consegue se entender, uma falta de concentração danada, o CSA foi 2 vezes e marcou os 2 gols, então a defesa comprometendo nestes primeiros 45 minutos. Lançamento do Elvis lá pro ataque, bola pra fora, só tiro de meta, favorece a equipe do CSA. 45, o Toque CBN tá marcando 45 minutos deste primeiro tempo, reta final de partida aqui no Moisés Lucarelli, tá dando o CSA 2-0, 2 vezes o Rodrigo Rodrigues. O artilheiro do CSA 2 vezes mandou pro fundo do gol, faz 2-0 nesse primeiro tempo. Estamos nos minutos finais aqui no primeiro tempo. No Moisés Lucarelli tem tiro de meta para a equipe do CSA. Vai repor a bola em jogo, Marcelo Carné. E perto da direita despacha para o campeonato. Faz o lançamento lá pela direita. Pois não, Fábio Scheibe. Exatamente, como você disse, até amanhã serão enviados 55 nomes dos jogadores pré-selecionáveis para o Mundial. Porém, como eu disse anteriormente, a convocação final será no dia 7 de novembro, com os 26 atletas. Essa lista com 55 jogadores, a CBF manterá em sigilo. Exatamente. Desses 55 que vai estar lá na FIFA amanhã, vão sair os 26 que vão para a Copa do Mundo. Portanto, a convocação da seleção brasileira já está feita, Carlão. No papel tá. Já, o Tite já sabe, com poucas definições, mas na cabeça do Tite, uns 30 nomes, né? Algumas dúvidas aí, mas boa parte da seleção já formatada na cabeça do professor Tite. Daniel Alves vai? Talvez seja uma dúvida, porque o Daniel Alves caiu demais esse ano, né? Pouco aparece lá no futebol mexicano. Hulk vai? Quem? Hulk? Não, Hulk não. Olha a equipe da Macaca, vem pro campo, ataque, lançamento lá pela esquerda com o Arthur. Caiu, o árbitro acompanha, dá tiro de meta, mais um, né? Acho que foi o jogo com o maior número de tiro de metas que eu transmiti na minha vida, viu, Adriano Almeida? E um detalhe, Cabelo, o técnico Hélio dos Anjos bastante irritado na beira do gramado, inclusive fazendo bastante sinais aqui para o Matheus Silva avançar e gesticulando muito ali em direção ao zagueiro montepretano, que virou alvo nessa noite mesmo. O primeiro gol foi falha ali do Matheus Silva no meio campo, depois ninguém acompanhou a chegada do Rodrigo Rodrigues. O segundo gol tem uma falha enorme ali no meio de zaga, que ninguém acompanha o Rodrigo Rodrigues. Mais uma vez ele sai na cara do Kaique França. Ou seja, como disse o Carlão, uma noite infeliz da zaga Ponte Pretana, né? Uma noite horrível para se esquecer. Ainda bem que a Ponte Preta está salva já do rebaixamento, mas é aquilo que eu falei lá no começo. Pontuação é importante para posicionamento de tabela. Sem dúvida. Todo jogo vestiu a camisa da Ponte, vestiu uma camisa do CSA, entrar para ganhar. O cara é jogador profissional. Mas é claro, existe a zona de conforto, né? E a Ponte, ela está nessa zona de conforto, então é até natural. Não poderia ser, mas é. O jogador entrar um pouco desconcentrado e por isso a Ponte falhou demais no sistema defensivo. Apita o árbitro! Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. 0 para Macaca. CSA. 2 vezes Rodrigo Rodrigues, 2 pro CSA. Opa! Vem chegando em Rafael Pio e o central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Rafael Pio. 10 horas mais 19 minutinhos. Que coisa em Ponte Preta, no começo do primeiro e no fim do primeiro tempo, tomando 2 gols, 2-0 pro CSA, que vai tentando respirar um pouquinho nesse momento dentro da tabela de classificação. Você falou, Adriano Almeida, na reta final aí, que o Hélio dos Anjos estava muito bravo e nessa saída do gramado não deve ter sido diferente, né, Dri? Ele saiu rapidinho aqui pelo túnel, viu, Pio? Nem sei se a Ponte já muda aí de intervalo, porque todos os reservas em processo de aquecimento no gramado do Majestoso, isso é comum, não pode também não ser um sinal de mudança, mas expectativa aí para o segundo tempo fica por conta dos 2 garotos da base que estão no banco. Primeiro o Eliel, já muito conhecido da torcida, destaque do time no Campeonato Sub-20, Campeonato Paulista Sub-20, inclusive até com gol de bicicleta e tudo. Já fez gol no profissional, salvando inclusive a Ponte em um jogo aqui contra o Náutico. Ele tá no banco e outro que também tá no banco é o Vitinho,
com a camisa 34, ele é meio-campista e também uma expectativa razoável para cima desse jogador também revelado na base da Ponte, Pio. Daqui a pouquinho, Adriana Almeida vai descansar e no início do segundo tempo traz aí se o técnico Hélio dos Anjos vai ou não mexer na equipe para a segunda etapa. Carlão de Freitas, um destaque do que será o seu comentário de daqui a pouco. Até aqui, 2-0 CSA, Carlão. Um ataque da Ponte que brigou, que lutou e que criou, mas não conseguiu ter êxito na finalização. E uma defesa que pecou demais, tanto é que o placar mostra isso. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, CSA. Diz aí quem foi. Haddad prometeu hospitais em Brasilândia, Parelheiros e Vila Matilde. Não entregou. Haddad prometeu 30 centros de atendimento de atenção psicossocial. Não entregou. Haddad prometeu 8 unidades de referência da saúde do idoso. Não entregou. Haddad prometeu centros de reabilitação especializados. Não entregou. Diz aí quem foi. Pior prefeito, se você não lembra, agora a gente vai lembrar para você. É do PT. Coligação São Paulo pode mais. Coligação PL, PP e Republicanos. Vai continuar o Auxílio Brasil de R$600 pra população. Vai continuar o governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar a verdade vencer na mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar gasolina barata e o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro mais seguro é Bolsonaro presidente. Bolsonaro 22. Vote 10. Tarcísio, a alma de um governo está nas suas prioridades. Qual vai ser sua primeira ação como governador? Resolver a situação do morador de rua. A gente precisa dar casa, dar teto, dar abrigo. Quem não tem casa, não aprende, não consegue ter trabalho, não tem saúde, fica mais vulnerável às drogas. Então a primeira coisa, dar casa para as pessoas, conduzir esse grande programa de habitação. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Vote 10. Coligação São Paulo pode mais. As mentiras de Bolsonaro. Fome no Brasil não existe. Mentira. O outro lado quer legalizar o aborto. Mentira. Uma gripezinha. Mentira. O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero. Mentira. A economia está bombando. Mentira. O outro lado ataca a família. Mentira. Bolsonaro é o pai da mentira. Coligação Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pro. Diz aí quem foi. Haddad fez o curso para pior prefeito com a Marta, ajudando a criar a taxa do lixo. Se formou com louvor. E quando foi prefeito, aumentou os radares e as multas. A taxa de iluminação, ele aumentou em mais de 120% e chegou a quase 70% de rejeição. Diz aí quem foi. Pior prefeito, se você não lembra, agora a gente vai lembrar para você. É do PT. Coligação São Paulo pode mais. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola. Ponte Preta, CSA. Apresentação, Rafael Pio. 10h24 de volta com o Central da Bola de até aqui, intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli, CSA 2, Ponte Preta 0. Fábio Scheibe tem bola rolando na Série A, mas tem jogo pela... bola rolando na Série B, mas tem jogo pela Série A também, né, Fabião? Pois não, Pio, jogo encerrado no Morumbi, o São Paulo bateu o Curitiba por 3-1, 2 gols de Caleri e um outro do atacante Luciano. O São Paulo chegando à 10ª colocação com 44 pontos, neste momento está a 3
da zona de classificação para a Libertadores. O Atlético Mineiro é o 7º, tem 47 pontos. Mas essa zona pode aumentar caso o Atlético Paranaense conquiste a Libertadores da América, abriria mais uma vaga. O São Paulo assim estaria a 1, mas nesse momento está a 3 pontos da zona de classificação para a Taça Libertadores da América. E essa vitória do CSA está mantendo as esperanças do time para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA está chegando a 39 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, Pio. O que é muito importante nessa informação do Fábio Scheibe é que o Guarani tá de olho nessa situação. É isso mesmo, porque se o Guarani não conseguir a classificação pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, ele torce para que Bragantino ou São Paulo, um dos dois, conquiste a vaga para essa competição, porque aí, pelo ranking, o Guarani entraria e ganharia uma vaga na Série B do próximo ano. Agora é hora e vez de Carlão de Freitas eleger o craque do jogo. E aí, Carlão? É do CSA o craque do jogo? Só pode ser, né, Pio? O cara foi 2 vezes pro ataque, marcou 2 gols e 2 belos gols. Primeiro, o cruzamento do Oswaldo na medida, de cabeça, fulminante o cabeceio, fez um belo gol. E o segundo, a cavadinha, como um autêntico, um legítimo camisa 9. Ele é tão camisa 9 que ele usa o 99. Então, Rodrigo Rodrigues, o craque deste primeiro tempo. Rodrigo Rodrigues, eleito por Carlão de Freitas, o craque da primeira etapa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta CSA. Promo Week Crédito Consignado do Sicoob. A taxa é imbatível, a oportunidade incrível e a promoção imperdível. Melhor impossível. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público municipal, estadual, SIAP ou empresa privada, taxas até 32% menores. Aproveite! É só de 11 a 31 de outubro. Procure sua cooperativa agora mesmo e contrate. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Coligação PLPP e Republicanos. No governo do PT de Lula e Dilma, o rombo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Todo esse dinheiro poderia ter sido investido para melhorar a sua vida e a vida de milhões de brasileiros. O posto de saúde que falta no seu bairro foi o PT que tirou de você. A creche do seu filho foi o PT que tirou de você. O emprego para colocar comida na sua mesa foi o PT que tirou de você. O PT de Lula e Dilma já tirou demais. Lula nunca mais. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Toque de 5 propostas de Bolsonaro que vão melhorar a segurança das famílias. Diminuição da maioridade penal. Mais policiais nas fronteiras contra o crime organizado. Ampliação da rede de proteção às mulheres contra a violência. Mais apoio jurídico, social e psicológico para as vítimas de violência e seus familiares. Fim da saidinha dos presídios. Dia 30 é 22. Bolsonaro presidente. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Com Tarcísio, São Paulo vai ter mais emprego e renda. Ele sabe como fazer e vai fazer. Investir no empreendedorismo é investir no sonho das pessoas. E a gente vai transformar esses sonhos em realidade por meio do crédito, por meio da capacitação profissional, por meio da redução dos impostos. E isso é importante. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer.
Coligação São Paulo pode mais. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Haddad, depois que foi prefeito não voltou. Nem saudade ele deixou. Hoje tá jogando pedra, parece que não se lembra da lambança que deixou. Ciclovia que não serve, que a saúde não andou, que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Da greve dos professores, só um céu ele entregou, que foi o pior prefeito e o povo reprovou. Coligação São Paulo pode mais. Você valoriza seu dinheiro e gosta de fazer bons investimentos? Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento na cidade de Valinhos. Um condomínio em uma área única na cidade, com apartamentos de alto padrão de 84 e 132 metros quadrados, com lazer premium e possibilidade de alta valorização na entrega por sua exclusividade. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Eu quero todo mundo armado. Bolsonaro quer armar as pessoas. Mas todo mundo sabe que armas causam acidentes e mortes dentro de casa, aumentam a violência, o feminicídio e armam o crime organizado. Para combater isso, Lula vai criar o Ministério da Segurança Pública, com ações integradas contra a violência. A arma tem que estar na mão de uma polícia bem treinada para proteger as famílias. Agora é Lula presidente. Esperança, PT, PC, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. Central da Bola. Ponte Preta, CSA. Apresentação: Rafael Pio. 10h32 e agora Carlão de Freitas vai analisar esse primeiro tempo de até aqui, CSA 2.0. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E aí, Carlão? Pio, foi um primeiro tempo assim, não tão difícil de se analisar, né? Porque a Ponte teve a bola, os números são todos favoráveis à Ponte, a Ponte trocou passes, falhou em algumas situações, né? Poderia ter arriscado mais de longa distância, calma nas finalizações, calma no último passe, na hora do agora, né? E isso não aconteceu, mas a Ponte conseguiu criar. Criou pelos dois lados, com o Norberto, criou com o Arthur. O Elvis teve boa participação, o mesmo se aplica ao Alisson. O Amaral chegou bem, quase faz um gol de cabeça, mas não teve a calma, a tranquilidade necessária para finalizar bem pro gol. E o CSA conseguiu se defender bem, cometeu algumas falhas, mas graças aí à incompetência da Ponte na finalização saiu ileso e quando saiu foi fatalista, né? Com 30 segundos de jogo já abriu o placar e nos minutos finais conseguiu aumentar com o Rodrigo Rodrigues, sempre jogando ali pela esquerda, né? Com o Oswaldo, que é o desafogo da equipe, e esse matador que vai fazendo um bom primeiro tempo. Mas eu acho que o resultado, justiça é complicado falar em futebol, mas talvez a Ponte poderia ter saído com uma sorte melhor. Talvez o empate em 2-2 não seria nada mal pelo que a Ponte criou. Foi um bom primeiro tempo. Pena para o torcedor ponte-pretano que a Ponte não teve a capacidade para marcar o gol. Mas criou bem. Vamos ver no segundo tempo como que vai ser. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Direto e reto com Carlos Cabela para todo o segundo tempo. Ponte Preta, CSA. Opa, deixa comigo, a bola tá rolando com 30 segundos, este segundo tempo. Vem Ponte Preta por câmera ataque, o Elvis ali pelo meio já faz domínio, rola a bola com o Leonaldo, domina Macaque, vem pra CTB, mexeu a ponte, a Adriana vai falar daqui a pouquinho. Vem com o Arthur, lado esquerdo, brecou, gingou de um lado, de outro, trabalhou, bola rolada, Chaporã, cruzamento na área, sobe a zaga, voltou com o Elvis, jogou lá pra dentro, chegou mais uma vez a ponte por baixo.
passa por todo mundo, ela sobra com Formiga, tá lá pela direita, já bota a bola com o Amaralzinho ali pelo meio, tá parado, sobrou uma mão ali sem querer no rosto do Amaral. Vem Ponte Preta, lançamento pra grande área, atravessa todo o campo, Arthur faz o domínio, coloca no gramado, rola mais atrás pra chegada do Leonaldi, encosta a marcação pra cima dele, gingou de um lado, de outro, devolveu o Arthur lado esquerdo, encosta a marcação pra cima dele, o Everton Silva, ajeitou, perna direita, levantamento na área, sobe a zaga do CSA pra fazer o corte, Amaral briga pela bola no meio, no bate-rebate, bola espirrada, vai na zaga da Ponte Preta com o Fábio Sanches, que recua com o Kaique França, tem mudança na Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Adriano Almeida vem daqui a pouquinho conferindo aí a substituição da equipe da Macaca. Tri? Técnico Hélio dos Anjos faz as duas primeiras alterações na Ponte. Foi embora o 2, Norberto, lateral direito, para a entrada do 22, Igor Formiga. Quem também saiu foi o camisa 25, Alisson, para a entrada do 11, Leandro Bárcia. Bárcia, camisa 11, está no jogo. Daqui a pouquinho o Carlão fala, porque a Ponte vem pra cima, lá pela direita, Igor Formiga. Ô, Igor Formiga. Mas nem que o Barça tivesse um supersônico ligado das costas, ele chegaria nessa bola aí, Henry. Meu Deus do céu, hein? O Igor Formiga entrou cheio de vontade, mas o passe foi acelerado demais, né? E o primeiro tiro de meta do segundo tempo, Cabela, vai contando aí. Ai, meu Deus do céu, vou marcar aqui vou marcar tiro de meta agora, um tiro de meta aqui. Marquei pronto, vamos ver quanto vai dar. Carlão de Freitas, Formiga e Bárcia em campo. O Formiga entra no lugar do Norberto, muda a característica do jogador, não muda o posicionamento. O Formiga é um jogador mais agudo, não tem a técnica do Norberto, mas é um jogador que se encaixa mais nesse esquema da Ponte utilizado pelo técnico Hélio dos Anjos. O Alisson deve ter saído porque sentiu alguma coisa, alguma situação física para a entrada do Barça. Com isso, a Ponte fica até mais ofensiva com o Barça pela direita, o Ribamar ali por dentro e o Echaporã pelo lado esquerdo. Mas o Alisson só saiu, deve ter sentido alguma coisa porque fez um bom primeiro tempo. 3 minutos de bola rolando no segundo tempo, 2-0 é o placar para a equipe do CSA, hein? Ponte tem que correr atrás do prejuízo. Ele tá parado ali, o impedimento foi marcado do ataque do CSA. Volta para Ponte Preta, já cobrada, joga no campo defensivo com o Amaral. Já faz a ligação na perna direita com o Matheus Silva. Mateusão com ela, domina, recua no Amaral. Amaral tem na fogueira ali porque tem o Rodrigo Rodrigues para cima dele, devolve no Matheus Silva lá pelo lado direito. Ele vem carregando ali pela intermediária, rola a bola com o Fábio Sanches. É o outro zagueirão da Ponte Preta que vai tocando a bola, busca o espaço do campo de ataque com o Arthur. Lado esquerdo recebeu o Lourenço, encostou na cobertura. Ele botou na frente, o lançamento é pro Leonaldo, quem vem na cobertura é o Douglas. Ele corta esquisito, a bola vai para trás ali, o escanteio de graça para Macaca ali pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. Não conseguiu cortar com qualidade o Douglas, essa bola saiu mesmo, a bandeira lá do outro lado assinalou. E é o Elvis quem vai para cobrança do primeiro escanteio do segundo tempo. É o sexto da Ponte no jogo, cruzamento vem pro meio da grande área, sobe a zaga para fazer o corte, ela vai sobrando com o Leonaldo lá pela direita, encosta a marcação do Oswaldo, recua com Formiga, ajeitou Formiga, o passe é feito lá na linha lateral do campo, cruzamento vem rasteirinho pelo meio da área, chega a zaga para fazer o corte do CSA, quem chega no cão, dá um bico na bola, atravessa todo o campo, na verdade ele se livrou da bola, deu um bicão nela, foi lá com o Kaique França, que já rola a bola pela direita, com o próprio Formiga, devolve no Kaique França, vai buscando espaço, a Ponte Preta, saída de jogo no campo defensivo, 2-0, ganhando o CSA. É isso mesmo, torcedor da Macaca tá chegando agora. 2-0 pro CSA, hein? 2 do Rodrigo Rodrigues. Vem Macaca pro campo de ataque, lançamento feito. O Douglas cortou de novo, esquisita, a bola sobrou com o Leonaldo, passou com o Arthur, devolveu o Leonaldo, ajeitou, perna direita, bota a bola lá do outro lado, com o Matheus Silva, recebe no peito, bota no gramado, já parte pro campo de ataque, encaixou o passe lá pela direita com o Formiga. Ele vem pela intermediária, brecou, olhou, buscou, devolveu mais uma vez, atrás com o Matheus Silva. O Hélio tá aqui impaciente no banco de reserva, tá impaciente o Hélio. Leonaldo recebeu do lado esquerdo, deu tapa na bola, vai pra tabelinha com o Echaporã, gingou de um lado, de outro, rolou pelo lado esquerdo, o Arthur com ela, vai pra finta, buscou o espaço ali pra intermediária, breca mais uma vez, vai tocando, marcação, encostou pra cima dele, botou no Echaporã, preparou o cruzamento, demora pra cruzar, ficou sentado o Lourenço no gramado, pintou o cruzamento na grande área, sobe a zaga do CSA pra fazer o corte. Echaporã fez um break ali que ficou esparramado o gramado ali, o Everton Silva. Bota mais uma vez o Echaporã lá pelo lado esquerdo, encara a marcação, vem agora sim para fazer a roubada.
jogada. O Lourenço para sair jogando em cima do Leonardo. Arremesso manual que favorece a equipe do CSA, pois não, Dri? Detalhe hoje da torcida do Majestoso, que está muito abaixo da... Perdemos a Dri de novo aí, 6 minutos, é o segundo tempo. 2-0, tá ganhando a equipe do CSA Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Oferecimento Promo Week, crédito consignado do Cicobi. A taxa é imbatível, a oportunidade incrível e a promoção imperdível. Procure sua cooperativa e contrate. Toca a bola, a equipe da Macaca lá pela direita, Formiga, como ela faz a vida pra cima do Osvaldo, devolve ali pelo meio com o Amaral, recua no campo defensivo com o Matheus Silva, que já bota ali pela intermediária, lá pela meia direita, girou, brecou por ela o Formiga, mas chega por baixo o zagueiro pra fazer o quartão, bicando a bola, vai pra fora, é manual que favorece a equipe da Macaca, que aperta. Oi, pois não, Dri? Agora sim, só terminar de falar da torcida hoje no Majestoso, muito abaixo da média apresentada de 3.200 torcedores ao longo da Série B. Hoje um público bem abaixo, eu diria que se tiver 2.000 torcedores é muito. Também 9h30 da noite, a Macaca já livre de ameaças. E o temporal que caiu ali cerca de meia hora antes da partida começar, tudo isso atrapalhou o público nessa noite. Olha a Ponte no ataque, 7 minutos deste segundo tempo, ali pelo meio com o Amaral, faz a ligação com o Leonardo, de lado esquerdo, já dominou na perna direita, encosta a marcação do Gabriel pra cima dele, botou o lado esquerdo com o Arthur, encarou a marcação pra cima dele, o Everton Silva gingou o Arthur, cruzamento na área, fechado na rede pelo lado de fora. Ela cai rente ao travessão na rede pelo lado de fora, só tiro de meta. Adriano Almeida. É aquela bola, ele tentou chutar ou ele tentou cruzar, não sei. Fato é que por muito pouco ela não engana o goleiro Marcelo Carné e cai ali no ângulo esquerdo do goleirão do CSA. Tiro de meta que o Marcelo Carné vai cobrar. O Carlão, tô vendo a Ponte Preta com aquela intensidade do início do primeiro tempo, porém não tá conseguindo acertar alguns passos como acertou no primeiro tempo. Já começa a se entregar a marcação do CSA, uma marcação muito efetiva, ela joga muito aqui pelo lado esquerdo, né? O Igor Formiga entrou para ser um cara forte ali do lado direito, mas isso não está acontecendo, até pela presença do Osvaldo ali, o Diego Renan, eles fazem uma dobra interessante, mas a Ponte não está conseguindo chegar, trocando passes, arrematar em gol, no segundo tempo de algumas dificuldades nesse princípio. Ponte no ataque, lançamento feito pro Bárcia, lá pela direita, pintou cruzamento fechado, sobe a zaga para fazer o quarto e bota para fora em escanteio, é para Macaco, escanteio, o Elvis corre lá para fazer a cobrança, tem pressa o Elvis na batida, olhada pro Ribamar, estava no meio da pequena área, escanteio para Macaco, é mais um, é o 7º do jogo que favorece a equipe da Ponte, tem Elvis na cobrança, vem bola para grande área, tá todo mundo lá dentro, quem sabe agora torcedor da Ponte, aumenta o volume, vem comigo, cruzamento na área, a bola tá viva ali pelo meio. Sai jogando a equipe do CSA na recuperação. Vem contra golpe rápido, mais uma vez saída de bola ali com o Gabriel. Já faz a ligação pela direita. O Ian chega para fazer o domínio. Encosta a marcação para cima dele do Chaporã, que é o último homem aqui pelo lado esquerdo defensivo da Ponte Preta. O Ian domina, gira o corpo, recua mais atrás de novo com o Gabriel. Toca no Everton Silva. Faz a ligação com o Lourenço do lado direito. Ele domina, marcação do Leonardo para cima. Ele faz a finta do Leonardo, escapa do Chaporã. Bota mais atrás novamente com o Everton Silva, que encontra o Gabriel ali pela meia. Rola a bola com o Giovani. Giovani domina, gira o corpo, bota lá pelo lado esquerdo com o Diego Renan. Diego Renan rola a bola com o Osvaldo. Lá do lado esquerdo encara a marcação do Formiga. Gingou de um lado e outro, tentou fácil os pés do Formiga, que sai jogando errado, recupera a bola aqui pelo CSA. 9 minutos desse segundo tempo. Bota a bola lá pelo lado esquerdo. Preparou, fintou, sassaricou, botou pelo meio, a batida explodiu no zagueiro. Mais uma vez, tenta jogar a equipe do CSA na saída. Para tudo ali, o árbitro tá dando ali impedimento no ataque da equipe do CSA. Isso, Adriana? É o impedimento do autor dos 2 gols da partida, do Rodrigo Rodrigues, que estava um pouco à frente. O Kaique França se prepara para a cobrança e eu tenho mais informações a respeito da temporada 2023, viu, Cabela? Eu falava a respeito dos jogadores que têm contrato para o ano que vem, entre eles os volantes, o Alisson e Leonaldi, que tem contrato em vigência, mas não devem ficar na Ponte Preta. O Leonaldi, por exemplo, tem 3 propostas de clubes brasileiros, inclusive clubes da Série A, e uma proposta dos Estados Unidos. O Alisson tem 4 propostas dos times mais vencedores da temporada no futebol brasileiro. Ele só tem proposta do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético Paranaense. Tá bom para vocês? E a Ponte precisando fazer caixa. Então eu não acredito na permanência desses 2 volantes pro ano que vem. Eu agencio qualquer um deles que vai para esses times grandes aí com 5% da comissão, Carlão.
Que coisa, né? É aquela situação assim, tanto faz, né? Faz. Pro Alisson, o cardápio tá sensacional. Que vê lucro. O Amaral também acho que tem proposta. Os destaques também, né? Foram aí as referências da Ponte. Falta pra Ponte. O Elvis bateu cruzadinho, fechado. A bola tá viva pelo meio. Chega, zaga do CSA pra fazer o roubada. Sai jogando pelo lado esquerdo. O Oswaldo, aqui do lado direito. Vai botar era o Diego Renan, bota pra fora a revista Manual, já cobrado pela equipe da Macaco. O Elvis fica com ela, bota ali pelo meio, fez a tabela com o Gabriel, a bola vai saindo, evita a saída. O Diego Renan bota pra fora em arremesso manual, que favorece a equipe da Ponte Preta ali do lado esquerdo. Vai se ajeitando ali a equipe da Ponte Preta com o Arthur pra fazer a cobrança. Faz o arremesso, joga em direção a uma grande área, ali pelo meio, Ribamar sobe de cabeça, não acha nada, sobra de bola com o Gabriel, dá um bicão na bola, é bicão pra todo lado, hein? É bicão pra todo lado, é outro arremesso manual que favorece a equipe da Macaca no campo de ataque ali pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando ali mais uma vez a equipe da Ponte. O Arthur tá na cobrança. Faz o arremesso manual cobrado. Chega o Ribamar brigando pela bola. Junto dele o Douglas, que chega rasgando por baixo. O Lucão dá um bico da bola, subiu, desceu. Sobra lá do outro lado com o Formiga. Formiga recua com o Matheus Silva. O Mateusão, ele toca na bola, bota no campo de ataque. Vai chegando mais uma vez ali pelo lado direito. A Ponte Preta chega, marcação pra cima dele. Bola vai pra fora, arremesso manual pra equipe do CSA no campo defensivo. 2-0, tá ganhando a equipe do CSA, tá vencendo o CSA que vai mexer de novo a equipe do CSA. Estamos com 12 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 12 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. CSA. 1-2 pro CSA. Fábio Scheibe. Após ser afastado do Manchester United por indisciplina, Cristiano Ronaldo se desculpou nesta quinta-feira. Ele reconheceu falta de exemplo e citou o calor do momento por ter abandonado o campo antes do fim do jogo, no duelo de ontem contra o Tottenham pela Premier League. O astro português não foi escalado no time titular e permaneceu apenas como opção no banco de reservas. Punido, o ex-melhor do mundo não enfrenta o Chelsea no próximo sábado. Futebol, vamos CBN. Ele falou que não queria ficar lá, ué. Falou ou não falou, Carlão? Desde sempre, né? Aliás, essa segunda passagem dele pelo Manchester não deu liga, né? Não. Em nenhum momento. Não. Bola recuada ali, chega por baixo para fazer o corte. O jogador da equipe do CSK entrou agora e vamos conferir. Substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração do CSA. Foi embora o camisa 8, Ian Rolim, para a entrada do 16, Ferreira. Ferreira, camisa 16, está no jogo. Vem CSA pro campo de ataque, lançamento feito pela direita do Lourenço, na velocidade, passou à frente do Leonardo, que toca, é falta! E vai pintar vermelho, hein? Tá com o vermelho na mão, o árbitro do jogo, Diego Pombo Lopes, vai vermelhar pro Leonardo, que comete a falta em cima do Lourenço. Os jogadores vão todos ali pra cima do árbitro, e ele pegou o vermelho na mão, viu, Adriano Almeida? Saiu correndo com muita convicção e agora tá esperando o Leonardo se levantar. O Lourenço escapou com muita velocidade e aparecer na cara do Kaique França. E aí o Leonardo fez a falta, entendendo que é o último homem. O árbitro aplica agora o cartão vermelho. O Leonardo tá fora do jogo, a Ponte com 1 a menos. Vermelhou pro Leonardo. Ponte fica com 1 a menos a partir de agora, portanto, hein? Ponte fica com 1 a menos a partir de agora. Macaco com o Leonardo expulso de jogo. Carlão de Freitas tá 2-0 pro CSA, agora com 1 a menos. De repente o time até melhora. Tem time que melhora com 10, né? Quem sabe é hoje, né? Mas fica numa situação complicada, né? A inferioridade numérica é sempre muito difícil. Mas eu não sei se poderia ser. Olha lá, eu não sei se ele expulsar. Foi uma jogada meio de dividido. O amarelo sim, mas para expulso não era aquela situação clara de gol. Era só dominar e fazer o gol. Não sei, tenho minhas dúvidas. O árbitro vai no VAR. O VAR chamou o árbitro, tá indo no VAR lá para rever a situação da expulsão, né, Dri? Até o Leonardo voltou ali pro campo. O detalhe é que o Leonardo já se encaminhava pro túnel e aí ele parou, ficou olhando e o árbitro correu pro VAR. Pode reverter a expulsão aí, de repente só sobrar um cartão amarelo pro volante
frente da Macaca. Eu não sei com quem que o Hélio dos Anjos tá bravo ali, o Amaral segurou ele que tava entrando em campo pra bater boca ou brigar com alguém ali em campo. Deve ser alguém do CSA que falou besteira ali pra ele, viu? Ele tava entrando em campo, o Amaral falou, não, professor, não entra não, que você vai ser expulso. Volta aí, fica aí fora. Tá quente o clima ali, viu, Carlão? É verdade, ele tá na expectativa ali, mas eu acho que o cartão vai se transformar em amarelo, até porque não foi uma falta sim para cartão, mas não o vermelho. O vermelho eu achei exagerado. Muito bem, passamos em 16 minutos deste segundo tempo. O jogo tá parado, o árbitro tá no VAR, tá analisando ali 58.950 replays que são passados ali para ele tentar definir se é ou se não é. É assim que funciona o VAR, né? Tá lá o seu Pombo, tá lá, portanto, o árbitro do jogo, Diego Pombo Lopes. O baiano tá lá com muita calma de baiano pra ver esse lance aí, né? Com muita tranquilidade, com muita calma. E lembrando que no VAR tem Daniel Nobre Bins, que é árbitro FIFA. Exatamente. Aliás, o Brasil não vai mandar nenhum árbitro VAR pra Copa do Mundo, né? Também o VAR do Brasil não dá muito certo, não, né? Tá lá, o seu Diego tá lá ainda. 2 minutos já, hein? Agora ele vai lá, tá voltando, atenção. Ele vai lá, olha lá. Confirmou a expulsão. Tá expulso, o Leonaldo tá fora de campo ali, o árbitro da expulsão confirma, né, Dri? Tá expulso. Sim, agora o Leonaldo, num ato de ironia, aplaude o quarto árbitro, né, contestando a expulsão, mas ele tá fora, já se encaminha pro vestiário, a Ponte com 10. E ele falou um monte ali pro quarto árbitro. Ali, a Ponte vai mexer mais uma vez ali. Enquanto isso, a falta ainda não foi cobrada. Já tivemos a paralisação de estamos quase com 4 minutos de paralisação nessa expulsão do Leonaldo para verificar o VAR, se estava certo, se não estava. Olha, meu Deus, hein? Que coisa, né? Que coisa. Muito bem. Vai ser cobrada a falta ali pelo meio ali. Tem o Diego Renan que vai mexendo na bola ali. Todo mundo parou na barreira. Vai lá, mexe na bola de novo. Bota mais do lado. Kaique França tá lá ajustando a barreira. Ponte Preta fica com 1 a menos a partir de agora com 18 minutos deste segundo tempo e perde o jogo por 2-0. 2-0. O CSA tá ganhando o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Tem falta ali pro CSA. Que demora pra cobrança, não, Adriano Almeida? Meu Deus do céu, hein? Mas agora vai, hein, Cabela? Agora vai. O jogo vai acabar só amanhã desse jeito, hein? Diego Renan na cobrança, tem também na batida ali o Lourenço, os dois na bola, Lourenço na bola, perto direita, bateu, explodiu na barreira, voltou pro Lourenço, mandou longe do gol, mandou lá na ambulância. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca do campo defensivo. Aí mexia a Ponte Preta ali de novo, daqui a pouquinho a Adri confirma. Leonardo tá expulso mesmo, fica com 1 a menos, confirmado esse 1 a menos, a Ponte vai mexer. É o Chaporã que tá saindo ali. Vamos lá, já tem a substituição. Vamos lá, substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Terceira mudança na Macaca. Foi embora o camisa 29, Chaporã. Para a entrada do 23, Cássio Gabriel. Cássio Gabriel, camisa 23, está no jogo. É o Cassinho. Conhecido como Cassinho. Tá em campo o Cassinho, camisa número 23. Toca a bola, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque, lançamento refeito, sobe de cabeça lá pela direita. O Barça, a bola vai sobrando lá com o Kardec, bota o ar na casa. Alagoana. Carlão de Freitas, 1 a menos em campo, a Ponte perdendo por 2-0, Carlão. Agora ele entra com o Cássio para tentar ali recompor o meio campo, fechar, né? Deixar só o Ribamar, que é o jogador de velocidade, e o Barça à frente. Mas ele entra com o Cássio para agrupar um pouco mais o meio campo, congestionar, porque o CSA vem para cima para tentar definir o jogo. Tem mais um cartão no jogo lá, mais um amarelo, Dri. Para o Matheus Silva, zagueiro da Ponte, que também estava pendurado. Vai aumentando a lista dos desfalques da Macaca para o jogo contra o Criciúma, que vai ser a despedida da Ponte do Majestoso em 23. Já são desfalques 22. Por suspensão. Matheus Silva, Echaporã, Norberto, Arthur e Leonaldo. Você tá com pressa que chega 23 logo, Dri? Olha, falar pra você que eu tô cansada desse ano. Eu só quero que chegue a Copa do Mundo. Tá chegando. Um mêsinho. Daqui, hoje é dia 20 do mês que vem, abertura da Copa do Mundo.
20 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos passados, é o segundo tempo de jogo, a bola tá rolando, Moisés Lucarelli, o placar CBN Sarcinho. Ponte Preta. 0 pra Macaca. CSA. 2 pro CSA, Fábio Scheibe. Pela 36ª rodada da Série B, no sábado, o Ituano pega o Sampaio Correia, o Londrina recebe o Sport e o Vasco encara o Criciúma. No domingo, o Náutico pega o Grêmio às 4 da tarde no Aflitos. Futebol Globo CBN. 21 passados, é o segundo tempo, toca a bola aí, o Formiga mais uma vez vem pro campo de ataque, bola rolada ali pelo meio, vem Elvis, toca na bola, devolve, mais uma vez o Amaral, dá um tapa nela, o Arthur recebe, lado esquerdo, vem ponte pra cima, com a menos, vai pra cima, perto do jogo, 2-0, girou bonito ali o Arthur, escapou da marcação, que tava muito próximo dele ali, pelo lado direito, e quem tava em cima dele, tá sentindo inclusive, é o Lourenço, tá cansado o Lourenço ali, hein, meio que correu esse Lourenço, é brincadeira, hein, Matheus Silva rola a bola, Formiga com ela, Formiga! Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Tem público aí, Dri? Sim, divulgado público e renda no Majestoso. Público total, 2.108. Errou. 2.108 pessoas. Você errou. Você falou que não dava 2.000. Você errou. Errei. Por pouquinho, mas errei. E a renda, R$24.505. Tudo é brincadeira, gente. Tô bravo com a Adri não, viu? Tô brincando aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Olha o CSA, batida pra fora do gol. O Lourenço enfiou o pé na cara da bola, subiu, foi pra fora, linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. E olha, eu não tô marcando aqui, mas acho que tá tiro de meta equilibrado no segundo tempo, viu, Adri? Ah, tá mais equilibrado. O CSA conseguiu também colocar bastante essa bola pra linha de fundo. 22 minutos e meio deste segundo tempo, 2-0, CSA ganha. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Olha o CSA de novo no campo de ataque, sobrou com o Rodrigo Rodrigues, a batida rasteira, Kaique França! Defesaça do goleiro da Ponte com os pés. O Rodrigo Rodrigues de novo saiu na cara do goleiro da Macaca. Fez uma defesaça o goleiro da Ponte, Adriano Almeida. Pé esquerdo providencial do Kaique França, porque o terceiro gol do CSA ia sair. O Rodrigo Rodrigues apareceu na cara, ganhou na corrida da defesa da Ponte. E aí o Kaique França até achou que conseguiria sair no combate, mas não. Ficou, esperou e agiu no melhor momento para abrir aquela espécie de espacato e salvar a Ponte. Ali o Adriano Rodrigues, o técnico do CSA, deu um drible ali no Elvis, fora do campo ali, o Elvis ficou brabo. Foi lá encarar o técnico do CSA, Adriano Almeida. Depois o Arthur também reclamando de falta de respeito, do CSA retardar o jogo. Jogadores da Ponte nervosos nesse momento, acreditando que dá pelo menos para sair daqui com um empate. Mas o árbitro também, ele ajuda muito para que o time fique nervoso em campo. O time tá perdendo, tem um jogador expulso, aí ele fica nessa demora, mandou voltar a cobrar a lateral 2 vezes, cara. É muita frescura, né? É aquele politicamente correto chato demais. O Pombo tá atrapalhando, tá picando muito o jogo, isso irrita qualquer jogador. O Pombo tá lá na Inglaterra. E ele é galã de reality show, hein? Diego Pombo, galanzão, Pombo bom, tá lá na Inglaterra. Vai pra Copa do Mundo. Vem pronto e preta pro campo de ataque. Lançamento da grande área, subiu de cabeça, desceu pra fora do gol! O Ribamar subiu entre o zagueiro e o goleiro, fez o cabeceio, a bola saiu caprichosamente pra fora. Só tiro de meta, Adriano Almeida. Melhor oportunidade alvinegra nesse segundo tempo. Um cruzamento, o Ribamar conseguiu ganhar pelo alto. Essa bola saiu por pouco. E daqui a pouquinho ele vem aí, Eliel. Opa, ele é o garoto dos gols da base, Ponte Pretana, 24 minutos e 50. Despacha a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, CSA chega mais uma vez, sobe de cabeça o Fábio Sanches, ele escora, a bola vai chegando, Kaique França, fica com ela, faz o domínio dentro da área, bota a hora da casa da Macaca, 25. Vamos passando de 25 minutos deste segundo tempo, rola a bola pela esquerda com o Arthur, vai tocando a bola, a equipe da Macaca, vai chegando mais uma vez, tá aí o toque Severo marcando 25, vem Arthur com ela, devolve ele pela esquerda com o Cassinho, ele breca, a marcação encosta, o Cassinho fica com ela dominada, encontra ali pela meia, a marcação, sem marcação nenhuma, o Amaral vem carregando a bola, botou lá pela ponta direita, o lançamento feito
feito era por Formiga, sobe de cabeça para fazer o quarto, Diego Renan. Bota para fora, escanteio, é mais um para Macaca, viu, Adriano Almeida? Diego Renan, que um dia vestiu a camisa ponte pretana, agora joga pelo CSA. Deu aquele pulinho para cortar, porque essa bola ia sair na linha de fundo para cruzamento. Mas agora vem outro cruzamento, sim. De novo com ele, Elvis. Vem bola pra grande área, hein? Vem bola pra grande área. O Elvis está na cobrança lá pela ponta direita, 25:50. Autoriza o árbitro. Torcedor, aumenta o volume aí. Vem comigo, quem sabe a ponta fez o primeiro agora. Elvis na cobrança, levantamento lá dentro. Sobe a zaga do CSA. Pra sair jogando a equipe azul. Lá tem Alagoas, lá pela esquerda. Quem chega pra ficar com ela é Cassinho. Já domina na perna direita. Vai levantar de novo na grande área. Cruzamento foi feito. Sobe a zaga, bola sobrou. Fábio Sanches. Vai chegando o zagueirão. Bateu o rasteiro cruzado. Chegou o zagueiro, cortou. Tira a bola da grande área. Ela sobra com o Gabriel na saída rápida da equipe do CSA. Vem pro campo de ataque. Igor Formiga comete a falta. Vai expulsar? Não, só amarelo. Mais um amarelo, Dri. Eu também assustei, porque ele tirou, geralmente o cartão vermelho do árbitro fica no calção e o amarelo no bolso da camisa. Ele colocou a mão no calção para tirar um cartão, eu falei, ih, vai mandar embora de novo, mas não. Era o amarelo que estava no calção do árbitro, amarelado. Igor Formiga, pelo menos esse aí não estava pendurado, Cabela. Pois é, eu tive essa mesma impressão. Quando ele bota a mão no bolso do calção para tirar o cartão, eu falei, vai expulsar. Não, foi só amarelo. Pra mim, aqui na minha marcação, 5º amarelo no jogo. Carlão de Freitas, o jogo tá nervoso. Ponte Preta tá tentando buscar. Mas tá difícil, hein? A Ponte se descontrolou um pouquinho, inferioridade numérica, agora ela vai pra cima, mas já de uma maneira desorganizada, ansiosa e cedendo contragolpe, cedendo muito espaço pro CSA. Se o CSA tiver a organização e a força na hora de concluir, tem tudo para ampliar até o placar, porque a Ponte, ela largou. Ela vai para cima para tentar diminuir o placar e o espaço tá aí, como foi nessa jogada, que se o Igor não para, fatalmente o Gabriel ia chegar na cara do gol. É verdade. Eu falei que o Lourenço estava cansado, tá indo embora. Tá indo embora. Daqui a pouquinho a Adri vai confirmar pra gente a substituição do jogo. A demora pros jogadores ali pra sair de campo. Olha lá, olha lá. O Lourenço tá lá dentro de campo ainda. Foi o 97 que subiu a placa aqui. E o árbitro vai lá. Aí o Lourenço tá lá. Sossegado. Miguezão. Ali, que beleza. Vamos lá, tem substituições do CSA. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mais 2 mudanças no time alagoano do CSA. Foi embora o camisa 11, Osvaldo. Para a entrada do 18, Luiz Henrique. Luiz Henrique, camisa 18, tá no jogo. Quem também saiu, que você acabou de dizer, 97, Lourenço, tá fora. Para a entrada do 7, Felipe Augusto. Felipe Augusto, camisa 7, tá no jogo. E a Ponte mexeu anteriormente. O Ribamar deixou o gramado com a camisa 14. Para a entrada do 17, Eliel. Eliel, da base, camisa 17, tá no jogo. Toca a bola, a equipe do CSA vem pro campo de ataque, lançamento feito! Formiga cortou na primeira, quem consegue tirar a bola da área foi o Fábio Santos, porque o Rodrigo chegava de novo ali, hein? Chegava de novo ali. Toca a bola, a equipe da Ponte Preta saindo lá pela direita com o Elvis, despacha no ataque, o lançamento é pro Eliel, marcação pra cima dentro do Lucão, bola pra fora, arremesso é manual pra Macaca, lá pelo lado direito. Vai chegando a Ponte, vem pra cima a equipe da Macaca, arremesso manual ali feito rapidamente pelo Elvis, o Formiga faz o domínio, coloca no gramado, rola a bola do lado, vem pro campo de ataque, Caixinho, toca no Amaral já faz domínio, rola pelo lado esquerdo com o Arthur, domina, marcação encosta pra cima dele, do Everton Silva, ele rola pelo meio, passe esquisito pelo meio de graça para a equipe do CSA, Rodrigo Rodrigues fica com ele, a falta. É falta que favorece a equipe do CSA. Só para confirmar, Adriano Almeida, o Ferreira, ele entrou no lugar de quem? Que eu não marquei na minha papeleta aqui. Ian Rolim, camisa 8. Muito obrigado, Adriano Almeida. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Rafael Pio, tem mensagem aí, Pio. Tem mensagem, Cabelo. Murilo do Jardim Florencio 1 tá dizendo: o meu Corinthians às vezes me decepciona, mas a Ponte nunca. Que coisa, hein? E o professor Jair Lucena tá em Campina Grande, dizendo que sempre tá na nossa audiência, viu, Cabelo?
Boa, abraço lá pra Campina Grande. Olha a Macaca, vem pra cima, Formiga com ela, bateu de longe, pega o goleiro no meio do gol. Marcelo Carné cai pra fazer a defesa no meio do gol pra botar ordem na casa lagoana. Adriano Almeida. É o que tá faltando pra Ponte, né? Chutar de longe, tentar, arriscar. Agora foi o que fez o Formiga. CSA vai vencendo 2-0. E vem pro ataque pela direita, lançamento feito, corre Gabriel para evitar a saída, não consegue, não bicando a bola, joga lá no torcedor, na torcida Mancha, CSA Pilar, galera presente aqui também de Alagoas, aqui no Moisés Lucarelli. De Alagoas não sei, mas pode ser da região aqui também, galera que tá da região aqui acompanhando. Mexeu de novo a ponta, a trilha vai confirmar daqui a pouquinho, porque agora nós vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol CBN Campinas. 31 minutos passados, já o segundo tempo de jogo. Segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. 36ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. CSA. 2 pro CSA, Fábio Chaime. O fenômeno Ronaldo lançou nesta quinta-feira um documentário que retrata sua carreira. O filme relembra histórias da ascensão da carreira de Ronaldo nos anos 90, a polêmica na final da Copa de 98 na França e a redenção na conquista do pentacampeonato mundial com a seleção brasileira em 2002. Nomes do futebol, como a joia palmeirense Endrick, o volante Paulinho do Corinthians, o meia Rafael Veiga e o narrador Galvão Bueno estiveram presentes no evento realizado na capital paulista. Futebol do CBN. 31 minutos e 50 deste segundo tempo. Olha o Elvis ali pelo meio, faz o domínio, briga pela bola. Ela sobra com o Fraga. Fraga tá fresquinho no jogo daqui a pouquinho. Adriana confirma a substituição na Macaca. A bola sobra com o Formiga. Formiga faz o domínio, passa o pé em cima da bola, faz a abertura lá pela direita com o Matheus Silva. Mateusão vem pro ataque. Ele puxa ali pelo círculo central do gramado com o Fábio Sanches. Já domina na perna da canhota, faz a abertura com o Cassinho do lado esquerdo. A ponta e vem pra cima com um a menos, vai tentando chegar ao primeiro gol, pelo menos. Tá perdendo por 2-0, 2 gols no primeiro tempo. O Arthur vem com ela, toca no Fraga. O Fraga faz o domínio, preparou o chute, preferiu o passe, só que recuou com o Fábio Sanches, toca do lado direito com o Mateusão, vem Mateusão, preferiu a bola enfiada lá na direita, chega por baixo para fazer o quarto, Diego Renan. Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca no campo de ataque. 32-40, tem substituição na Macaca. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Foi embora o camisa 19, Felipe Amaral, tá fora para a entrada do 32, Fraga. Fraga, volante, camisa 32, está no jogo. Bola para fora, manual para o CSA lá pela esquerda. 33 minutos deste segundo tempo. Aqui no Moisés Lucarelli. Tá 2-0 para a equipe do CSA. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Oferecimento Promo Week, crédito consignado do Cicobi. A taxa é imbatível, a oportunidade incrível e a promoção imperdível. Procure sua cooperativa e contrate. Bola tocada, campo defensivo ali para a jogada aqui pelo CSA. Bota no campo de ataque, chegou o Arthur por baixo, faz o corte, mas com falta. O jogo tá parado, é falta. É falta que favorece o CSA. Bem à frente ali do Hélio dos Anjos. Vai lá conversar lá o Eliel. Bate um papo ali com o Luiz Henrique, que recebeu a falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do CSA. A reposição de bola da equipe alagoana ali com a cobrança da falta pela direita. Tá de pé o Luiz Henrique, tá tudo bem com ele. 34 minutos deste segundo tempo, 2-0 CSA. Na cobrança da falta, o Everton Silva despacha lá na ponta canhota. Lá do outro lado, quem recebe é Felipe. Domina no peito, quase que sai com bola e tudo. Não saiu com bola e tudo. Deu um tapa nela, evitou, na verdade, a saída, mas o arremesso manual depois favorecendo a equipe da Ponte Preta. Vai pintar cartão lá. Cartãozinho lá. Jogou a bola para fora do campo, é isso, né, Adriano Almeida? Sim, o camisa 7 do CSA é o Felipe Augusto. Ele retardou a cobrança pontepretana, foi bem na minha frente aqui embaixo. E aí jogou a bola para quase de novo lá na geral, para o Gandula ter mais trabalho. Foi amarelado por retardar o jogo, camisa 7, Felipe Augusto.
Toca a bola na equipe da Macaca ali com o Elvis. Domina Elvis, perto da direita, bota lá na ponta direita, buscava o Formiga, quem sobe de cabeça lá pro lado esquerdo foi o Diego Renan. Sobra, quero o Felipe, que tomou o cartão amarelo, subiu de cabeça, sobra no ponte. Lançamento pra área, agora sim, de cabeça lá dentro da zaga do CSA. Corta a bola, volta com o Formiga, faz a finta, puxa, bico da grande área, perna canhota, tentava o cruzamento. Diego Renan corta, ela volta com o Formiga, rola a bola do lado, Cassinho, de frente pro gol, preparou, bateu, pra fora do gol! Canhão de fora da área. Sai rasteirinha, tirando tinta da trave direita do goleiro Marcelo Carné. Vai pra fora, Adriano Almeida. Chute bonito agora do Cassinho. No canto, se ela vai no gol, o Carné só ia acompanhar. Ele não caiu com o movimento de defesa para essa bola, porque nem dava mais tempo. Pra sorte dele, só tiro de meta. Carlão, nós falávamos lá no primeiro tempo pra bater ele fora da área, né? A Ponte começou a bater ele fora da área com 30 do segundo tempo. E acho que essa foi a principal jogada do Cassinho durante a trajetória dele na Ponte. Pois né? é. Ele não conseguiu corresponder, não rendeu aquilo que se esperava. E hoje entrou e deu um chute perigoso, quase que diminuiu o placar. Agora subiu o cartão ali pro Gabriel. Todo mundo pediu ali, o braço foi no rosto do jogador da Ponte, parece que é o Fraga que tá caído ali. Cartão amarelo dado, tem jogador do CSA caído lá no círculo central do campo, tem jogador da Ponte caído aqui mais próximo da lateral, jogo tá parado, conversa tá acontecendo e o cartão foi apresentado, Adriano Almeida. O cartão pro Giovani, que coloca as mãos na cabeça, não concorda com a marcação, mas foi uma falta feia pra cima do Fraga. Fraga também já levanta e o jogo segue. Falta já cobrada, Cassinho com ela já toca com o Formiga aberto lá pela direita, marcação encosta do Felipe pra cima dele, ele puxa pelo meio, toca mais atrás com o Fraga, Fraga devolve lá pela direita, vem Mateusão, é o Matheus Silva com ela, vem carregando a bola pro campo de ataque, prepara o cruzamento, prefere o passe é com Bárcia, recebeu lá na direita, sassaricou de um lado de outro, é Cassinho que tá ali, viu, Cassinho, cabelo, é o Cassinho, ele toca na bola, devolve com o Mateusão, pintou cruzamento na área, sobe a zaga pra fazer o corte, o Bárcia briga pela bola, devolve pelo meio, todo mundo pede o toque de mão, o Elvis toca na bola, vem pra área, sobra de volta, com o Elvis, dominou, girou, preparou o chute, preferiu o passe é feito, invadiu uma área, lá pela direita, Cassinho puxou pelo meio, preparou de canhota, bateu, sobrou o Elvis, vem na batida, desvio, pra fora! Escanteio, e o Elvis está correndo lá, tem pressa na cobrança, Adriano Almeida. Logo que ele finalizou e já teve o desvio, ele já saiu correndo, apontando para escanteio, e agora o árbitro pede para o Elvis esperar, tá consultando alguma situação no VAR. A gente lembra que a bola espirrou no braço do jogador do CSA. Eu não achei lance para pênalti, o árbitro também não, escanteio. Já cobrado pela Macaca, vem bola pra grande área, faz o quarto a zaga, envolve a bola lá pro meio da grande área, o Cassinho, a bola subiu, a zaga também subiu pra fazer o quarto, ela sobra de bola na saída da equipe do CSA, sai trabalhando, para o jogo ali não, bola sobrou com o Formiga, agora sim o árbitro volta atrás, para o lance. Torcida fica pé da vida, o Hélio dos Santos no banco de reserva. Ele vai à loucura, Adriano Almeida. Né? Não gosta de perder de jeito nenhum. E o detalhe do Hélio dos Anjos, você falava aí que ele poderia ser expulso num impulso ali, invadindo o campo, discutindo com outro jogador. O Hélio tá pendurado com 2 cartões amarelos desde o primeiro turno. Faz muito tempo, quase que mais de um turno inteiro o Hélio dos Anjos pendurado. Tá mantendo a calma, vamos ver se vai assim até o fim da Série B. Assim, mantendo a calma, nem tanto, né? Ele tá se exaltando com a arbitragem, porque manter a calma eu já não discordo contigo não, viu, Dri? Você tem razão, você tem razão. 38 minutos é o segundo tempo, 2-0, a Ponte perto do jogo, mas vem pra cima, vem busca. A Ponte tá brigando pelo gol o jogo inteiro, tá conseguindo, mas tá brigando. Toca a bola com o Mateusão lá pela direita, faz de domínio, puxa pelo meio, escapa da marcação. O zagueirão vem pro ataque, recua com o Fraga já faz de domínio, devolve lá pelo lado direito. Mais uma vez a marcar com o Cassinho, ajeitou, rolou, vem Elvis, já faz de domínio, encosta a marcação. Já tava fechado o CSA e a Ponte jogando com um a menos, fica mais fechado ainda. Meu Deus, Fábio Sanches recebe, toca pelo lado esquerdo com o Arthur, já domina, encara a marcação que vai pra cima dele, gingou de um lado, de outro, trabalhou, preferiu o passe mais atrás com o Fábio Sanches, vai tentando buscar um espaço aqui da Macaca. 39 minutos é o segundo tempo, é lá pela direita com o Matheus Silva, ele rola a bola, o Elvis vai trabalhando lá pela direita, prefere o toque curto, não joga na frente, foi pra tabela, recebeu de volta, passou pelo meio, Cassinho brigou, girou, tocou, Formiga, faz o domínio, escapa da marcação, puxa no meio, faz a finta no segundo, rola com o Fábio Sanches, tá de frente pro gol, prefere o passe do lado esquerdo, pertinho do bico da grande área, o Arthur cruza na grande área pra ninguém ali pelo meio.
Antes tinha o Ribamar que brigava com todo mundo no meio da área. Agora o Eliel não consegue fazer isso, né, Dri? E a Ponte roda essa bola e não consegue passar, né? Tenta chutar de fora alguma coisa, algo que não tem acontecido. Carlão de Freitas, estamos chegando a 40 minutos deste segundo tempo. Ou tá perdendo por 2-0, não tá dando indício que vai conseguir chegar pelo menos no primeiro gol, porque não consegue finalizar para gol. O goleiro fez uma defesa no segundo tempo. Hoje a Ponte pecou demais, né? No primeiro tempo, nas finalizações, ela conseguiu criar, mas no segundo, apesar da maior posse de bola, apesar do volume mais intenso que o CSA está para se defender nessa etapa complementar, ela não teve sucesso, apenas jogadas aéreas, não teve 1 contra 1, Formiga entrou mal, não deu a dinâmica que o técnico Hélio dos Anjos gostaria que desse, o Arthur também pelo lado esquerdo não conseguiu criar, o Elvis preso ali na marcação, e num primeiro instante o Ribamar brigando por cima, saiu, entra o Eliel. O Eliel é mais técnico, né? O Eliel é um jogador que gosta mais da bola no chão, e aí com aqueles brutamontes do CSA fica mais difícil. O segundo tempo não foi tão bom da Ponte como o primeiro. Tem substituição ou substituições no CSA. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas últimas alterações do CSA. Foi embora o 27, Gabriel, para a entrada do 20, Gabriel Tonini. 27, Gabriel tá fora. 20, Gabriel Tonini tá no jogo. O outro que saiu, 5, Giovani, para a entrada do 94, William. William, camisa 94, tá no jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 41:50 deste segundo tempo, tá 2-0 pro CSA. Trabalha a saída de bola a equipe da Ponte. Aqui do lado esquerdo com o Arthur, tem a pressão para cima dele do Luiz Henrique, recua lá com o Fábio Sanches, que toca a bola no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Arthur faz o domínio ali pelo lado esquerdo, rola a bola mais atrás com Fraga. Fraga já domina a bola, prepara o lançamento lá pra grande área. O lançamento foi feito, sobe a zaga do CSA mais uma vez. O Lucão de cabeça escara, ela sobra pela intermediária por ali com o Gabriel Tonini. Já bota no campo de ataque aqui pela direita. Lançamento forte pra fora, revista manual pra Macaca. 42:40, reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Tá dando o CSA 2-0 nesta 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vão faltar depois dessa só 2 jogos, hein? Só 2 jogos para Ponte Preta fechar a Série B do Campeonato Brasileiro. Bota no ataque a Macaca, lançamento foi feito, que chega Lucão mais uma vez. Dá um bicão na bola, joga lá na arquibancada, bola para fora, remessa manual, Formiga já tá lá para fazer a cobrança, cobra com Elvis, devolve no Formiga, já domina, rola ali pela intermediária com Fraga, ajeitou na perna direita, encontrou o Cassinho, domina, faz a abertura lá do esquerdo, o Arthur recebe a bola, domina, fechadíssimo o CSA, ninguém abre, ninguém chega. Ponte Preta joga com a menos desde os 18 minutos deste segundo tempo. O Leonaldo foi expulso, a Ponte Preta joga com 10, toca com o Mateusão, rola a bola lá pela direita mais uma vez, por ali o Elvis na bola, dominou, rolou lá pela direita com o Formiga, tenta a finta, aperta a bola, recupera aqui pro CSA, o Elvis vem na cobertura, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, vem pra cima, atrapalhando o CSA em busca do terceiro gol, bola enfiada pela ponta direita, se apresentou Luiz Henrique, chegou na cara do gol, bateu, Kaique França, espalma o goleiro da Ponte e salva a Macaca de novo. Defesaça do goleiro da Ponte, Adriano Almeida. A segunda difícil só nesse segundo tempo. Se no primeiro ele não foi exigido, agora ele vai salvando a Macaca de um vexame maior. Num chute cruzado ele se esticou todo e deu um rebote certinho para o lado para evitar o que seria o terceiro gol do CSA. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola aqui pra Macaca. Elvis, bola rolada lá pela direita, muito forte pra fora. Hoje é dia que não dá nada certo, né, Carlão? Nada dá certo.
Aliás, o Elvis está correndo muito, 44 no segundo tempo. O Elvis parece um garotinho em campo. Corre bastante, mas hoje tá pensando pouco, né? Então tá vendo, às vezes o futebol tem aquela, correu, mas não produziu tanto. Mas hoje a marcação do CSA foi eficiente, os atacantes da Ponte não estavam numa noite iluminada, as laterais não funcionaram, né? Igor e Norberto não foram bem pela direita, o Arthur pelo lado esquerdo não conseguiu criar, o segundo tempo principalmente, né? O primeiro mesmo em desvantagem por 2-0, a Ponte jogou, a Ponte criou, a Ponte poderia ter ido para o intervalo, pelo menos empatando o jogo, né? Mas no segundo tempo a Ponte foi muito mal, caiu demais. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Eu não vi, subiu a placa, todo mundo chiou. Quanto que subiu a placa, Adri? Você chegou a ver? Nossa, não vi também, Cabela. 5. 5. 5 de acréscimos. Sopraram aqui pra mim também. 5 de acréscimos, vamos a 50, 45,5. Toca a bola aqui da Macaca no campo defensivo ali com o Mateusão. Rola a bola pela esquerda com Cabela. o Arthur. Diga, Adri. Só falando rapidamente da situação do CSA, né? Ele não depende só das próprias forças, também torce por tropeços ou da Chapecoense ou do Novo Horizontino, mas precisa vencer os seus 3 jogos. O primeiro tá feito praticamente. Depois o CSA pega o Vila Nova, que já se livrou do rebaixamento e não tem pretensões na competição, e fecha contra o Cruzeiro, o time que já tá campeão da Série B. Olha, a Macaca chega no ataque, a bola passou pelo meio, sobrou com Fraga, brigou pela bola, chega, zaga no CSA para fazer o corte, para sair jogando lá pelo lado esquerdo, o Lucão que toca na bola, faz a abertura do lado esquerdo, bota no campo de ataque, Gabriel Tonini, ele faz o lançamento, bola sobra com o Mateusão, 46:20, reta final de jogo, sobra pelo meio com o Cassinho, Cássio Gabriel vem com ela, bota a bola com o Elvis, rolou do lado, Barça girou, bateu para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do CSA. Nessa reta final, o próprio Hélio dos Anjos começa a observar alguns jogadores também que foram pro campo. Fábio Santos botou a mão ali no posterior da coxa esquerda, fez um alongamento ali, não sei não, hein? O Barça é um que tá sendo espiado pelo Hélio. O que você viu nos últimos jogos? Não vi nada, né? Do Barça não vi nada, não correspondeu, chegou com problemas físicos, teve lesão logo na estreia contra o Grêmio, atrapalhou demais, então não teve uma boa trajetória, dificilmente deve permanecer. 47 minutos deste segundo tempo, sobra de bola com o Arthur pelo lado esquerdo, ele domina para evitar a saída, rola a bola pelo meio, Cassinho vem buscar o jogo, já domina na perna direita, busca alguém pro passe, é o Mateusão que recebe lá pela direita, totalmente livre o zagueiro da Ponte, que vem pro campo de ataque, rola a bola de volta, ali pelo meio campo, dessa vez é com Fraga, já recebe, bota a bola pela esquerda com o Arthur, que é sempre muito acionado pela equipe da Ponte Preta, ele vem pro campo de ataque, lado esquerdo, marcação encosta, tem ali fechado as 7 chaves aqui pro CSA, Ponte Preta tentando encontrar uma fechadura aberta ali, com um buraco de fechadura aberto ali, sem a chave enfiada, toca a Ponte Preta, lá pela direita com Formiga, vem pela meia, tentou o toque, chegou para fazer o passe mais uma vez na bola recuada o Cassinho, ali com o Mateusão bota a bola no círculo central do gramado com o Fábio Sanches, vai botando a bola de um lado de outra equipe da Ponte Preta, o CSA só acompanhando, totalmente fechada, a bola no ataque, lançamento feito, lado esquerdo mais uma vez por ali o Eliel, falta nele. Tomou uma sapatada o Eliel ali pelo lado esquerdo em Adriano Almeida. Numa das primeiras participações dele no jogo, né? E o zagueirão do CSA não quis saber de brincadeira. Trocou uma possibilidade de ataque da Ponte por uma falta para ganhar mais uns segundinhos aí nesse final de partida. Elvis pode ter a última chance do jogo. O Luiz Henrique ficou ali próximo à bola, o árbitro chamou, agora ele foi lá. A rede ali pertinho da lateral da grande área, o Elvis está na cobrança da falta. Bola pra área, aumenta o volume, vem comigo. Levantamento, segundo pau, subiu o goleiro. Deu um soco na bola, tira o perigo, Marcelo Cardé. Ela vai sobrando lá pela direita. A Ponte Preta se mantém no campo de ataque nessa reta final. 48:40, reta final. Lançamento feito, o Barça sobe de cabeça, Lucão escola, tira o perigo. Ela vai sobrando lá pelo lado esquerdo com o Ferreira. Faz o finta, aperta a bola, recupera a Macaca, cruzamento na grande área pra ninguém ali pelo meio. Sobra pela direita com o Luiz Henrique para sair jogando para a equipe do CSA. Vamos girando pela última vez o ponteiro, já passamos de 49. Último giro do ponteiro aqui no Moisés Lucarelli, tá dando o CSA. CSA marcou o primeiro gol a 30 segundos do primeiro tempo, uma bobeira geral da Ponte Preta. 30 segundos de jogo.
e depois toma outro gol numa outra bobeira cinematográfica da zaga Ponte Pretana, 43 também no primeiro tempo. 2-0, tá ganhando a equipe do CSA. Sobra de bola com o Cassinho. O Cassinho já faz de domínio, abre pela direita com o Formiga. Formiga devolve no Cassinho, faz as dedos, gira ali pelo meio, vai tocando a bola, vem buscar o jogo. Mais atrás do Fraga. Fraga rola a bola com o Mateusão, que tá pelo lado esquerdo. Mateusão ajeita na perna direita, rola a bola com o Fábio Sanches, que dessa vez está lá pela direita. 49-40, vai terminar o jogo. Fábio Sanches lança pra grande área. O Léo sobe de cabeça, mas comete falta. Jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do CSA na grande área. Pode ter sido o último lance do jogo aí, Adriano Almeida. Sim, o árbitro marcou um toque de mão do Eliel na disputa, ele subiu alto e aí acabou tocando a bola com o braço. CSA sem pressa alguma para comemorar esses 3 pontos aqui em Campinas. Importantíssimos esses 3 pontos. Luiz Henrique pegou a bola, deu na mão do árbitro, o árbitro falou, não, vamos jogar. Já passamos os 50 minutos desse segundo tempo, tá aí o toque da CBN, 50 passado, faz a cobrança da falta, apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 pra Ponte. CSA. 2 pro CSA, 2 gols do Rodrigo Rodrigues. Legal, vem chegando o central da bola com Rafael Pio. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Rafael Pio. 11:24, 2-0, CSA venceu a Ponte no Moisés Lucarelli e ainda respira no Campeonato Brasileiro da Série B. Direto, gramado do Moisés Lucarelli, saída dos jogadores, Adriano Almeida. E os jogadores ainda no centro do gramado, alguns conversando com seus colegas de trabalho de CSA. Ninguém por aqui ainda, tô esperando. Lembrando que a Ponte Preta completa o 5º jogo sem vencer no Brasileiro da Série B. 3 derrotas e 2 empates, mas apesar da sequência negativa, os 2 empatezinhos ali foram suficientes para a Ponte conseguir a pontuação necessária e não passar sustos nessa reta final de Série B. Jogadores já vão chegando por aqui e agora o primeiro vai ser o Arthur, que para aqui para falar sobre as impressões desse jogo da Ponte e a derrota. Difícil demais, né, velho? A gente viemos sabendo que eles estavam apresentando o resultado, a gente tentamos impor, a gente não deu nem para conseguir isso, porque no começo do jogo já tomamos aquele gol. Tivemos paciência e rodamos as bolas, tivemos várias oportunidades também para empatar o jogo. Futebol é isso, às vezes quando a gente não faz, eles também são qualificados para isso, apesar de estar na situação que eles estão, e conseguiram fazer os 2 gols e sair daqui vitorioso. Infelizmente, temos que levantar a cabeça, tem o Criciúma, e pena que não vou poder jogar esse jogo, né, mas do suspenso, mas Deus sabe todas as coisas e confio na minha rapaziada aí, que a gente veio trabalhando, conseguimos o objetivo que era não ter o decesso, que foi um ano difícil, no começo eu sempre falei isso aqui, e continuar trabalhando, gente. O ano não acabou ainda, fazer 2 jogos, coroar com chave de ouro, com 2 vitórias, se Deus quiser. Esse então, o Arthur, falando aí, né, do jogo de hoje. Deixa eu ouvir o Fraga. Fraga, falar a respeito do jogo, você entrou no segundo tempo, mas vem sendo um reserva aí muito utilizado. O que aconteceu no jogo de hoje? Não, então, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, pela situação do jogo, mas a gente acabou saindo atrás do placar, né? E tudo fica mais difícil, a gente teve que correr mais, a gente tem que se empenhar mais, mas é difícil de explicar. Vamos trabalhar, vamos ver o que o professor tem para fazer aí, porque ainda restam 2 rodadas e a gente tem que, é o nosso nome que está em jogo, a gente tem que sempre entrar em campo para dar o nosso melhor. Tá legal, obrigado ao Fraga, volante Ponte Pretano. E Pio, um detalhe, né? Enquanto um jogador para, os outros passam, a gente até estica o braço. Em algumas situações aqui eu estiquei o braço para tentar segurar o Alisson, por exemplo, o Kaique França. Principalmente por causa dessas questões de pendência, fica, não fica, mas eles não quiseram falar. Então fica aí, né, o registro. O Arthur continua aqui, eu vou tentar fazer mais uma pergunta para ele. Vamos ouvir mais um pouco do Arthur. Naquele começo lá e é difícil, mas enfim, a gente tem que continuar trabalhando, igual eu sempre falo. Porque assim, esse final de campeonato aí é difícil, a gente sabe que tem um desgaste mental, mas não foi isso que aconteceu hoje. A equipe deles foi qualificada, a gente não conseguiu fazer os resultados e perdemos o jogo. Sobre eu ficar, a gente tá vendo aí, e eu tenho um contrato até o final do ano que vem, isso eu sei que tem, mas tem umas coisas aí que a gente tem que se acertar e conversar para ver que essas coisas andam. A sua vontade é ficar? Você tem interesse mesmo em ficar? Tenho, cara, tenho. A camisa da Ponte é pesada, eu tenho muito interesse, não foi por acaso que eu voltei, não. Mas tem umas coisas que a gente tem que conversar pra gente deixar umas coisas alinhadas aí.
Tá aí então o Arthur falando também um pouco sobre a permanência, né? Ele que tem contrato, mas deu indicativos aí de que tem outras propostas para o ano que vem. Vamos ver, né? Quer ficar, mas deve ter uma negociação. Vou ouvir um pouco do Norberto, que foi substituído no intervalo. E conseguiu equilibrar ali durante o primeiro tempo, mas depois acabou sofrendo mais um gol e a Ponte, quinto jogo sem vitória. Você falou tudo, a gente fez um jogo ruim, começou mal, acho que com 1 minuto de jogo a gente já tomou o primeiro gol e tentamos fazer o nosso jogo ali, mas tecnicamente não foi um dia que a gente estava bem, e eles fizeram o segundo e depois começou a dificultar o jogo. Eles ficaram esperando lá atrás mas agora a gente tem que esfriar a cabeça aí e já pensar no próximo jogo. Esse o Norberto, então, lateral direito. Deixa eu ouvir o Fábio Sanches. Fábio, capitão do time, mais uma derrota, a quinta. Como explicar? O time arrefeceu depois que conquistar aqueles pontos mágicos? Não, de jeito nenhum. A gente vem procurando fazer o nosso trabalho. Infelizmente, hoje mais uma noite que as coisas não deram certo. Um gol muito rápido, né? A gente teve que sair atrás do resultado. Mesmo assim, a gente equilibrou. Primeiro tempo a gente foi melhor. A gente criou bastante oportunidade. Eles criaram aí 3, 4 chances e eles foram efetivos em 2. Depois jogaram totalmente fechados e a gente tentando buscar o gol. Infelizmente, não conseguimos. Agora a gente tem que focar aí nos 2 próximos jogos pra gente procurar acabar bem o campeonato, né? Acabar vencendo. Fábio, você fica para ano que vem? Cara, tô conversando, ainda não resolvi, né? Tô aí conversando com o presidente, a gente iniciou algumas conversas, mas meu desejo é ficar. Tá aí o Fábio Sanches, então, o zagueiro ponte-pretano, falando sobre o desejo dele de ficar, né? A gente também tem a informação de que as conversas com o zagueiro e capitão ponte-pretano estão muito adiantadas, é o que ele conversou, é o que ele praticamente confirmou que está conversando. Mais um que pode ficar para o ano que vem. Ninguém mais no gramado do Majestoso. Então eu volto com você, meu grande amigo Rafael Pio. Valeu, Adriana Almeida. Grande trabalho aí no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Ô, Carlão de Freitas, eu adoro quando o jogador responde, né? Não, minha vontade é ficar, mas eu tenho que resolver algumas situações e tal. Dificilmente, a não ser que aconteça, assim, algo muito, né, impressionante, o jogador fala, não, eu acho que já acabou meu ciclo aqui no clube e tudo mais. Mas a maioria fala, né, Carlão? Não, eu quero muito ficar, mas vamos ver se vai dar, né, Carlão? Algumas coisas são praxe, né, na vida do jogador. É aquela coisa, quando o time perde, como que agora é descansar e trabalhar pra gente reverter a situação. Ouvir o professor, isso é no intervalo. Agora vamos ouvir o que o professor tem pra falar pra tentar ou manter o resultado ou virar a partida. Mas são alguns bordões, alguns clichês do jogador de futebol, mas eu não sei, eu senti algo mais forte do Arthur. De todas as entrevistas feitas pela Adri, eu senti uma declaração mais forte do Arthur. Não sei, eu acho que deve ter algumas pendências aí, né? O ano está sendo muito complicado no que tange a parte financeira para a Ponte. O Arthur foi um jogador que se valorizou, né? Veio de uma trajetória legal no Goiás, com acessos, e chegou na Ponte e correspondeu também, então se valorizou. Vamos ver o que a diretoria tem para passar para o torcedor, porque o 2023 tem que ser muito bem montado, muito bem estudado, para que a Ponte não passe aí pelo vexame que passou nesta temporada. Mas estado de alerta aí com relação ao lateral esquerdo, Arthur. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no Central da Bola, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, CSA. Haddad, depois que foi prefeito não voltou. Nem saudade ele deixou. Hoje tá jogando pedra, parece que não se lembra da lambança que deixou. Ciclovia que não serve, que a saúde não andou, que
que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Da greve dos professores, só um céu ele entregou. Que foi o pior prefeito e o povo reprovou. Coligação São Paulo dói demais. Coligação PL, PP e Republicanos. Vai continuar o Auxílio Brasil de R$600 pra população. Vai continuar o governo honesto que não dá moleza pra corrupção. Vai continuar a verdade vencendo a mentira com as bênçãos do Criador. Vai continuar gasolina barata é o emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança para o bem da nossa gente. O futuro mais seguro é Bolsonaro presidente. Bolsonaro 22. Diz aí quem foi. Haddad fez o curso para pior prefeito com a Marta, ajudando a criar a taxa do lixo. Se formou com louvor. E quando foi prefeito, aumentou os radares e as multas. A taxa de iluminação, ele aumentou em mais de 120% e chegou a quase 70% de rejeição. Diz aí quem foi pior prefeito, se você não lembra. Agora a gente vai lembrar para você, é do PT. Coligação São Paulo pode mais. Agora é Lula. Meus amigos, minhas amigas, eu já senti na pele a angústia de estar desempregado. Eu sei o que você está passando e garanto duas coisas. O meu governo vai investir para gerar empregos e garantir um salário mínimo forte. E também vamos garantir crédito com juros baixos para pequenos e médios empreendedores. Foi assim que geramos 22 milhões de empregos no Brasil. Agora, vamos fazer melhor. Coligação Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Com Tarcísio, São Paulo vai ter mais emprego e renda. Ele sabe como fazer e vai fazer. Investir no empreendedorismo é investir no sonho das pessoas. E a gente vai transformar esses sonhos em realidade por meio do crédito, por meio da capacitação profissional, por meio da redução dos impostos. E isso é importante. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Coligação São Paulo pode mais. Lula é o pai da mentira. Lula disse que foi inocentado. Mentira! Nunca foi inocentado. Nem água pro Nordeste ele levou. E diz que agora vai levar picanha pra todo mundo. Mentira! No tempo do Lula a gente não comia picanha, por que agora vai comer? Falou da água que vinha pro Nordeste e a água não chegou. Lula promete tudo pra ganhar a eleição, mas ele está mentindo. Lula é o pai da mentira. Coligação PL, PP e Republicanos. Diz aí quem foi. Haddad prometeu hospitais em Brasilândia, Parelheiros e Vila Matilde. Não entregou. Haddad prometeu 30 centros de atendimento de atenção psicossocial. Não entregou. Haddad prometeu 8 unidades de referência da saúde do idoso. Não entregou. Haddad prometeu centros de reabilitação especializados. Não entregou. Diz aí quem foi pior prefeito, se você não lembra. Agora a gente vai lembrar para você, é do PT. Coligação São Paulo pode mais. As mentiras de Bolsonaro. Fome no Brasil não existe. Mentira. O outro lado quer legalizar o aborto. Mentira. Uma gripezinha. Mentira. O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero. Mentira. A economia está bombando. Mentira. O outro lado ataca a família. Mentira. Bolsonaro é o pai da mentira. Coligação Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Com Tarcísio, São Paulo vai ter mais emprego e renda. Ele sabe como fazer e vai fazer. Investir no empreendedorismo é investir no sonho das pessoas. E a gente vai transformar esses sonhos em realidade por meio do crédito, por meio da capacitação profissional, por meio da redução dos impostos. E isso é importante. Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Coligação São Paulo pode mais. Diz aí quem foi. Haddad fez o curso para pior prefeito com a Marta, ajudando a criar a taxa do lixo. Se formou com louvor. E quando foi prefeito, aumentou os radares e as multas. A taxa de iluminação, ele aumentou em mais de 120% e chegou a quase 70% de rejeição. Diz aí quem foi pior prefeito, se você não lembra. Agora a gente vai lembrar para você, é do PT. Coligação São Paulo pode mais. Central da Bola. Ponte Preta CSA. Apresentação: Rafael Pio.
11 horas mais 38 minutinhos. A Ponte perdeu para o CSA por 2-0 agora há pouco no estádio Moisés Lucarelli. Aqui na CBN Campinas, a gente vai eleger o craque do jogo. Começando pelo voto de Adriana Almeida. E aí, Dri, para você, quem foi o craque do jogo? Bom, o craque do jogo hoje, eu não gostei de ninguém da Ponte Preta, então ia ser até uma injustiça eu dar o craque do jogo, de um jogo que a Ponte foi tão abaixo, na minha opinião, para alguém da Ponte. Então eu vou premiar o grande responsável pela vitória do CSA, o Rodrigo Rodrigues, atacante, autor dos 2 gols da vitória do CSA. Meu voto vai para Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues é o voto da Adriana Almeida. Carlos Cabela comandou a vitória do CSA por 2-0. Seu voto, Cabelinha? Vai pra ele, que quase fez um hat-trick, né? Se não fosse o Kaique França com os pés, teria feito o 3º gol dele também, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues também é o voto de Carlos Cabela. Cabelinha, bom descanso, boa viagem de volta para Americana e até a próxima, Cabelinha. Até a próxima, um abraço a todos, ótima noite. Tchau. Carlão de Freitas, comentarista do jogo. E aí, Carlão? Agora é unanimidade para Rodrigo Rodrigues? Unanimidade, né, Pio? 2 gols importantes, gols que dão uma sobrevida aí pro CSA. A tabela é interessante pro CSA brigar, pelo menos para permanecer. O que atrapalha um pouquinho é o Cruzeiro, que é na última, né? E lá no Mineirão, jogo de taça e tal, mas o CSA ainda tem aí muito o que lutar dentro da competição. Então, Rodrigo Rodrigues, o craque do jogo. Antes de fechar a votação do craque do jogo, deixa eu só voltar com a Adriana Almeida. Já tá no vestiário lá do Moisés Lucarelli. Por enquanto, tudo tranquilo aí, Dri? Já tá no vestiário lá do Moisés Lucarelli. Por enquanto, tudo tranquilo. Daqui a pouquinho, então. Daqui a pouquinho, o Hélio dos Anjos conversando com o torcedor pontepretano, Rodrigo Rodrigues, eleito o craque do jogo. Ponte Preta, CSA. Promo Week Crédito Consignado do Sicoob. A taxa imbatível, a oportunidade incrível e a promoção imperdível. Melhor impossível. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público municipal, estadual, SIAP ou empresa privada, taxas até 32% menores. Aproveite! É só de 11 a 31 de outubro. Procure sua cooperativa agora mesmo e contrate. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Você merece o melhor. Conheça o futuro maior prédio de Valinhos, o Milão Residencial. É o lançamento mais aguardado da cidade, numa localização única, próximo da Santa Casa e com fácil acesso para Campinas e principais rodovias da região. Apartamentos de 84 e duplex de 132 metros quadrados, todos com varanda gourmet e vista espetacular da natureza preservada ao redor. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, CSA. Apresentação: Rafael Pio. 11h44, faltando 16 minutinhos para meia-noite, chegando a sexta-feira, daqui a pouquinho, sextou. Deixa eu voltar com a Adriana Almeida lá no vestiário, ver se a gente tem condições agora de falar com a Adri. Como tá a situação aí no vestiário da Macaca, Adri? Pio, vestiário muito silencioso nesse momento, apenas os companheiros de imprensa por aqui. Até conversei com o Thiago Toledo, né, sobre a expectativa do Hélio dos Anjos. Ele pode dar a coletiva ainda na quinta-feira, né, não mais na sexta, porque falta aí 15 minutinhos para acabar essa quinta. Tô esperando aqui, nessa esperança dele ainda falar sobre pelo menos as primeiras impressões dele, né, depois dessa derrota aí, mais uma, né? E a Ponte completando 5 jogos sem vencer na Série B. Sem dúvida nenhuma. Bom, enquanto o professor Hélio dos Anjos não chega, o Carlão de Freitas vai analisar a derrota da Macaca diante do CSA. O comentário do jogo. O oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão de Freitas, no quase fim de festa, deu CSA que ainda luta. Confesso que eu fiquei um pouquinho preocupado com algumas declarações aí de atletas que foram questionados se ficarão ou não, viu, Carlão? É verdade, Pio. Olha só, a hora que a Adri quiser, fique à vontade aí, prioridade aí lá nos vestiários da Ponte. Também. Acho que o Fábio Sanches eu senti uma certa segurança no que ele falou, mas o Arthur me deixou com a pulga atrás da orelha. Podendo atrapalhar também uma noite de sono, que poderia ser mais tranquila, porque você começa a ficar matutando o que vem pela frente. O Arthur é um cara importante para o projeto da Ponte do ano que vem. Não sei se algumas arestas financeiras precisam ser aparadas. Creio que sim, até porque a Ponte financeiramente não passa por um bom momento. Então as declarações do Arthur me deixaram assim preocupado. Mas com relação ao jogo, o CSA dentro da sua proposta foi merecedor. Talvez no primeiro tempo a Ponte merecesse aí um empate, pelo menos pelo que criou, pelas oportunidades desperdiçadas, mas o CSA veio com a proposta de se defender e jogar no erro da Ponte, e foi o que aconteceu. Construiu a sua vitória no primeiro tempo em 2 erros, né? Em 2 falhas defensivas. Primeiro, que tomar gol com 30 segundos é imperdoável, né? Aquela famosa falta de concentração. Você faz inúmeras correntes antes de entrar em campo e quando entra você toma com 30 segundos na primeira escapulida do adversário. Então, ponto negativo para a defesa da Ponte. Mas a Ponte se recompôs do golpe, né? Foi, assustou, arriscou, bola na área, faltou 1 contra 1, principalmente do Echaporã, que é um jogador que tem essa característica, mas não conseguiu fazer isso, né? Talvez pelo chão fosse uma alternativa para a Ponte, mas também falhou nesse quesito. O CSA, dentro da sua proposta, dentro da sua limitação, se defender quando saiu foi eficaz, né? Com 30 segundos, depois aos 43, nas 2 bolas com o Rodrigo Rodrigues, ele conseguiu cravar e construir essa vantagem. Veio o segundo tempo, a Ponte perdeu o Leonaldo logo de cara, né? Com 18 minutos, isso atrapalhou demais. Se com 11 estava complicado, imagine com 10. Só que aí a Ponte já não criou tanto como criara na primeira etapa. Ela ficou com a bola, a posse de bola foi 73-27. Olha só a monstruosidade de volume que a Ponte teve. Mas não adianta ficar com a bola e não criar. Então a Ponte criou muito pouco, tentava pelo alto,
mas sem o repertório necessário, sem a criatividade. Os lados não funcionaram, tanto o Norberto como o Igor Formiga pelo lado direito, e pelo lado esquerdo o Arthur também não fez lá uma grande partida, então a Ponte ficou meio acéfala nessas duas posições. O Elvis tentou, brigou, mas tecnicamente também não esteve numa noite feliz. Então aí o Ribamar ficou brigando com os zagueiros. Depois entrou o Eliel. O Eliel é um jogador um pouco mais de qualidade, gosta dessa bola no chão e também não teve essa possibilidade de brigar. Entrou o Barça também muito mal. O Cassinho também entrou para tentar organizar após a saída do Leonaldi, para preencher ali o meio-campo, mas teve um arremate que levou perigo, mas pouco criou também. Então, no segundo tempo, a Ponte caiu de produção e deu a possibilidade do CSA se resguardar bem na defesa e criar oportunidades no contragolpe. O Cabelo até citou quase que o Rodrigo Rodrigues sai com um hat-trick aqui do estádio Moisés Lucarelli, mas foi uma jornada ruim. A Ponte não foi bem, notadamente na segunda etapa. O CSA, dentro da sua proposta, do que lhe interessa daqui até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, sai merecedor dos 3 pontos e ainda sonhando com a permanência. E a Ponte agora nessa fase de ajustes, de observações, de cuidados para não perder bons valores para o ano que vem, porque novamente o 2023 neste século talvez seja o ano mais importante da história da Ponte, porque ela precisa se reerguer principalmente no Campeonato Paulista. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook Logos materiaiselétricos.com.br. Faltando 10 minutinhos para meia-noite, daqui a pouquinho o técnico Hélio dos Anjos chegando por aqui. Odri, existe alguma expectativa de que o Luca ainda atue no restante desta Série B? Olha, Pio, expectativa existe, mas eu acredito também na preservação do jogador aí para a temporada seguinte, né? A Ponte vai ter um período de férias até o começo de dezembro, provavelmente. Depois já começa uma preparação forte aí para o Campeonato Paulista da Série 2, que começa ainda ali no meio de janeiro ou já logo no começo da segunda metade do primeiro mês do ano. Então, eu imagino que o Luca possa não entrar em campo, ou se de repente entrar só na próxima partida contra o Criciúma, mas de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim, com possibilidade de ser substituído, muito mais para receber o carinho da torcida, para ser ovacionado, mas a lesão dele está sendo tratada e aí fica essa expectativa, assim, pelo menos a Ponte não depende mais do Luca para escapar do rebaixamento. E o Luca ainda tinha aquela briga para ser o artilheiro da Série B, né? Hoje ele tem 14 gols, o Poveda do Sampaio Correia hoje tem 18, só que fica totalmente improvável, né? Essa reta final aí, essas lesões acabaram atrapalhando o atacante da Ponte para que ele pudesse brigar por essa artilharia. Tendo mais 2 jogos, mesmo que ele entre em campo esses 2 jogos, teria que ter uma média aí de 2 gols nos 2 últimos jogos da Série B, para pelo menos empatar com o Poveda, se o Poveda também não marcar mais. Então, ficou difícil, acho que vai ficar na vice-artilharia mesmo o Luca, Pio. Realmente. Bom, e rapidamente, enquanto o Hélio dos Anjos não chega, pro CSA, Fábio Scheibe, agora a situação é de pelo menos esperança, porque nesse momento, com um jogo a menos, empatou com a Chape em número de pontos, né? Exatamente, Pio. O CSA com essa vitória foi a 39 pontos, empata com a Chapecoense, que também tem 39 pontos. Chapecoense ainda fora da zona de rebaixamento, CSA é o 17º, abrindo a zona de rebaixamento. E amanhã o CSA vai ficar de olho no jogo entre Chapecoense e Tombense, que se enfrentam na Arena Condá em Chapecó às 7h15 da noite. Neste momento, então, o CSA é o 17º com 39 pontos. Chapecoense, o primeiro time fora da zona, também tem 39. Mais acima, o Novo Horizontino, que já jogou na rodada, tem 41 pontos. E a tabela da degola se completa com o Operário, que é o 18º, tem 34, o Brusque, que é o 19º, tem 33, e o Náutico, lanterna do campeonato, tem 30 pontos, Pio. Bom, Carlão, o Náutico, por exemplo, caindo,
os grandes subindo. É uma Série B 2023 para os clubes de Campinas. Boa, Carlão. É uma boa oportunidade, sem dúvida alguma, até porque a Série B deste ano foi muito complicada, com a presença de 4 grandes, ou 5, né? Se incluirmos aí o Sport Recife, fica muito difícil você conseguir brigar. Agora, para o ano que vem, a projeção é de uma competição mais equilibrada, com clubes financeiramente ou na grandeza ali similares, né? Tirando o Sport, que talvez permaneça na Série B, mas é um time que dá para você brigar. Por isso, como eu falo, o 2023 é muito desafiador. Primeiro, para manutenção dos principais jogadores, o que eu acho difícil, mas pelo menos uma boa parte da base precisa ser mantida para fazer uma Série A2 a contento, com acesso. É isso que resta para a Ponte, essa é a obrigação da Ponte para a Série A2. E aí sim, uma boa observação, né? um bom departamento de análise aí para fortalecer a equipe, para qualificar. Financeiramente, a Ponte precisa se reorganizar também para que ela possa montar uma equipe competitiva para a Série B. Bom, por enquanto, 11h54, a gente vai até às 11h59. Nada do professor, né, Dri? Nada. A expectativa aqui, o Thiago Toledo, assessor de imprensa, disse que ele estava terminando o banho e já trocando de roupa, mas isso daí já faz uns 10 minutos, viu, Pio? Ô, Carlão, se for, por exemplo, o tempo que eu demoro pra sair do banho e trocar de roupa, 00:30 ele chega, Carlão. Ah, é? Você é daqueles que gosta de um banho assim mais demorado? Mais demorado. Ah, é? Não sei banho rápido. Eu era assim. Chegou! Enquanto era pequenininho, o papai pagava a conta, era banho demorado. Hoje é mais caro. Chegou o Hélio dos Anjos, a gente vai ouvir a entrevista coletiva do treinador Ponte Preta. Técnico Hélio dos Anjos aqui posicionando ainda, Pio, colocando o microfone para transmitir pelas redes sociais, para também todo o torcedor Ponte Preta não conseguir acompanhar pelo YouTube da Ponte Preta e ligar aqui toda a transmissão. Lembrando aí que a Ponte tem, né, mais de uma semana de preparação para o próximo jogo, a despedida da Macaca em casa contra o Criciúma. E eu tô só esperando aqui um ok para começar a entrevista com o técnico Hélio dos Anjos, para a gente ouvir pelo menos a primeira resposta dele antes de encerrar a nossa transmissão. Tudo ok? Vamos lá, então. Hélio, boa noite. A Ponte já não vence há 5 partidas, né? E coincidência ou não, o time 5 rodadas atrás brigava ainda por um acesso. E aí somou 2 pontos que foram providenciais para o time escapar. E nessa época do ano, eu imagino que você não te incomode também esse tanto de especulações com jogadores que vão, que ficam, tem proposta daqui e dali. Você já disse que fica, vai participar desse processo todo, mas o quanto tudo isso pode estar atrapalhando nesse momento em que a Ponte também busca uma melhor colocação final nessa Série B? A busca da melhor colocação final, ela tem que acontecer sempre. Nós não estamos de férias, não existe relaxamento na programação, você entende? Existe um planejamento físico, técnico, principalmente físico. Sabemos que é um momento que você tem que fazer um trabalho de manutenção, tirar carga, isso é natural. Nós sabemos que ninguém vai fazer isso aqui de terra arrasada, porque o trabalho ele existiu desde o início, que nós propomos fazer, alcançar um objetivo. Nós erramos, eu não estou falando, eu achei os 2 jogos do Vila e da Tombense, 2 jogos encorpados, 2 jogos que a equipe se comportou bem, independente do resultado do Vila, mas o comportamento da equipe foi bom. Nós hoje relaxamos mentalmente. Você não pode tomar um gol com 1 minuto de jogo, você errando 2 vezes. E ninguém é idiota de jogar contra a equipe do CSA e saber que quando o Oswaldo sai do lado esquerdo, ele traz para dentro, essa bola é invertida. Ninguém é louco. Nós temos um trabalho de observação. A gente vê 10 jogos do CSA, 10 vezes que o Oswaldo chega ali, não só o Oswaldo, o Diego Renan também, toda vez que chega ali, como ele não é canhoto, ele traz para dentro e coloca essa bola. Olha,
Se o Oswaldo tirar um zagueiro meu da área, tem que bater nele, bater mesmo, tem que acabar ali a jogada. Você não pode deixar crescer. Então tudo isso é conversado, tudo isso é mostrado. Nós fazemos uma palestra de vídeo no dia do jogo, 9h30 da noite. Nós fazemos uma palestra de vídeo 11 horas da manhã. E fazemos a palestra final rápida, hoje nós fizemos 17h10, nós começamos, terminamos ela 17h35 mais ou menos. Passando todas as observações e eu comentando com eles. A questão do momento é relaxamento. Nós não podemos perder a parte mental, nós temos que terminar bem. Vocês construíram coisas positivas, nós construímos coisas positivas, então vamos terminar bem. Nós estamos hoje livres do rebaixamento, então vamos pegar essa alegria de estar livre do rebaixamento e jogar para dentro do campo. Eu não posso reclamar do... Bom, tá aí o técnico Hélio dos Anjos, deu tempo da gente ouvir um trechinho. Vamos chegando ao final da nossa transmissão, agradecendo a Carlão de Freitas, e amanhã às 11h30 a gente analisa muito mais sobre essa derrota da Ponte no CBN Esportes, primeira edição, hein, Carlão? Até daqui a pouco, Pio. Valeu, tchau, tchau. Até já, valeu. Adriana Almeida também nas reportagens, Fábio Scheibe. Até amanhã, Fabião. Valeu, Pio, até amanhã. Elton Grimaldi, Naldo Araújo, Carlos Cabela, todo mundo nessa transmissão. A gente volta a falar de esportes amanhã às 11h30. Até lá, tchau. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN. As mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. A CBN